Bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Hoje, para a rodada do Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. É isso mesmo. Você que já está com a gente no chat, muito obrigado. Adriana Campos Alves, bora Guarani. A Raquel Macedo, bom dia, obrigado pela transmissão. Valeu, galera. Então já façam como elas, já mandem sua mensagem, já se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem, divulguem o canal, é muito importante para nós. Hoje, ao meu lado, nas imagens, Cauã Whindersson, e nas técnicas e nos comentários, ele, o polivalente, João Luiz de la Coleta. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mais uma rodada, mais uma vez, aqui na TV Guarani. Hoje, 15-17. É isso aí, o Guarani que enfrenta a equipe do Amparo, um derby da cidade, né? Porque o Guarani está mandando jogos aqui na cidade de Amparo. As duas equipes que fazem parte do Grupo 6, o Guarani, 3 vitórias na competição, é o líder do Grupo 6, marcou 9 gols, sofreu 1, é o primeiro colocado no Grupo 6 e o terceiro na classificação geral. O Amparo tem 4 pontos ganhos, uma vitória, um empate, uma derrota, marcou 7, sofreu 5 e tem 2 cartões amarelos. É o 37º colocado na classificação geral e o terceiro melhor quarto colocado. Por isso estaria classificado hoje para a segunda fase, já que na categoria Sub-15 e Sub-17, os 3 primeiros colocados de cada grupo, mais os 9 melhores quartos colocados, classificam-se para a segunda fase da competição. A equipe do Guarani que venceu o Esporte Clube Paulinense por 2-0, a equipe do Valinhos por 4-0 e o Rio Branco por 3-1. Já o Amparo empatou com o São Bernardo em 1-1, venceu o Paulínia por 5-1 e perdeu para o El Shaddai por 3-1. O artilheiro das equipes, pelo lado do Guarani, o Bruno César e o Miguel Mendes com 3 gols. Pelo lado do Amparo, Cauã Vaz e Riquelme, 2 gols cada um. O artilheiro geral da competição é o Daniel Zanini, do Ibrachina, com 6 gols. A equipe do Guarani tem o 10º melhor ataque, com 9 gols marcados. A equipe do Amparo, o 17º, com 7 gols marcados. O Guarani é a 13ª defesa, com 1 gol sofrido, e o Amparo a 60ª, com 5 gols. Já que temos 12 equipes que ainda não sofreram gols. E a gente já ouve aqui no estádio o hino da federação. Temos aquele protocolo inicial. A equipe do Amparo com seu uniforme preto em detalhes brancos, shorts pretos, meiões pretos, e o Guarani todo de branco com alguns detalhes em verde. O quarteto de arbitragem à frente, a equipe do Guarani um pouco mais ao fundo, a equipe do Amparo mais à frente. Eles se encaminham para o centro do gramado para termos, dentro de instantes, a execução do hino nacional brasileiro. Também chega aqui no nosso chat o Yuri, bora Bugre, e a Karina Moraes, bora Amparo. As duas equipes, as duas torcidas já se fazem presente. A bandeira já está aqui à nossa frente e teremos a execução do hino nacional brasileiro. Vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro, as equipes no protocolo de cumprimento. E vamos passar agora para você as equipes, os atletas que farão parte desta partida, começando com a equipe do Guarani, João. Muito bem, o Guarani vem escalado com 1, Guilherme, 2, Capoeira, 3, Gabriel Cruz, 4, Isidoro, 5, Lenzi, 6, Guidi, 7, Eduardo, 8, Kida, 9, Maxwell, 10, Bruno e 11, Luan. Essa é a equipe do técnico Paulo César. Muito bem, e como vem a equipe, entre aspas, visitante hoje, João Luiz Della Coleta. Muito bem, a equipe do Amparo vem com 1, Gabriel, 1, Pietro, 2, Gabriel, 3, Otávio, 4, Brian, 5, Caio, 6, Pedro, 7, Léo, 8, Matheus, 9, Cauã Vaz, 10, Arthur Riquelme, ou só Riquelme, e 11, João Ara. E a terceira... Essa é a equipe do Rafael. Desculpa, João. E a terceira equipe, aquela que você já fez parte um dia lá no gramado, como vem a campo? Muito bem, a arbitragem hoje está a cargo de Kaique Thiago de Oliveira Miquelin, auxiliado por João Pedro de Moraes e William Marcos do Prado. O quarto árbitro, Rodrigo Pessuto. Muito bem, as duas equipes já escaladas, estão tirando aquelas fotos tradicionais ali para guardar na memória. Hoje pode ir para as redes sociais, claro. Hoje tem como divulgar. Antigamente a gente esperava sair no jornal, mas não saía nada. Isso faz tempo, tá, galera? E você que está acompanhando a gente, vai chegando, vai mandando a sua mensagem. Ramon Canadinho, olha aí, ó. Bom dia, meus amigos, estamos acompanhando Ramon, Renato, Fábio e Cleide. Estamos em direção a Maricá, que estejam fazendo uma boa viagem. Caro chefe CEO, a primeira-dama, Fábio Mistalden e Ramon Canadinho. Boa viagem aí, a gente vai se falando durante o dia. E o Felipe, bora Brugão. Bugrão, opa. As duas equipes já estão prontas no centro do gramado, o Guarani à sua direita, a equipe do Amparo à sua esquerda, o Amparo dará o pontapé inicial lá no centro do gramado, o Cauã Vaz, camisa 9 da equipe do Amparo. O árbitro aguardando ali, fazendo as últimas checagens, terminando seu aquecimento. São 8h57, a televisão está pronta aqui. Kaique, pode dar uma aqui. O jogo é às 9h. Mas tem que esperar, assim mesmo estando pronto, João? Só curiosidade, Então tá esperando ali, tudo pronto ali, as equipes só aguardando, então, a autorização da arbitragem para termos início a mais essa partida, jogo válido pela quarta rodada do grupo 6 do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. O grupo 9, ele já está fazendo as últimas checagens, contagem dos jogadores, ajeitando o seu cronômetro. O grupo 6, que tem hoje, além de Guarani e Amparo, São Bernardo e Valinhos, Paulinense e Rio Branco, El Shaddai e Paulínia. Tudo pronto, está valendo! Começa! Guarani e Amparo. Amparo já tenta o primeiro lançamento aqui na direita, já houve o corte aqui, fica aquele bate-rebate, a disputa no meio de campo, mas a sobra volta com a equipe do Amparo com o Riquelme, que desce aqui pelo lado direito, e a primeira falta assinalada, chegou o Lenzi na marcação, cometendo a falta com 20 segundos de jogo. Vem para a cobrança o Gabriel. Não, o Gabriel ia tocar curto ali do lado para o Caio Andreassa. O técnico já falou, não, volta e coloca essa bola na área. E é isso que ele vai para fazer. Prepara-se lá na cobrança o Gabriel. Os jogadores ali na entrada da grande área, esperando a autorização do árbitro, tudo ok. Vai o Gabriel para a cobrança. Gabriel jogou na marca do pênalti, desvio de cabeça. Vai lá passando, chega o Brian, capitão da equipe do Amparo, lá pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento, foi travado na hora H, conseguiu o toque mais à frente, o desvio de cabeça, tenta ali mais à frente para o centroavante o Cauã Vaz, mas chega primeiro o Guilherme e faz a defesa, e já tenta a ligação direta aqui na frente, procurando o Bruno, bem interceptado aqui pela defesa do Amparo. O jogo é corrido nesse começo, jogo estudado, corrido, mas vem para frente, o Amparo precisando da vitória, 4 pontos ganhos, é o terceiro melhor quarto colocado.
Guarani consegue recuperar, tenta na disputa de bola o Maxwell, não conseguiu. Vem a equipe do Amparo novamente para o seu campo de ataque. Belo toque para o Riquelme, vem descendo aqui pelo lado direito. Vai puxando, já invadiu a grande área, chega na linha de fundo. Houve o desvio e é escanteio para a equipe do Amparo. O Amparo vai pressionando o Guarani nesse início de jogo, João. Pois é, Marcelo, a gente vem acompanhando a equipe do Amparo descendo com muita vontade. E o Riquelme fazendo jus ao nome. Bem habilidoso, puxando a bola, autorizada a cobrança, vem a equipe do Amparo, ali na entrada da área, o desvio de cabeça, tenta chegar ali o Cauã Vaz, chegou lá pela esquerda, houve novo corte, novo escanteio a favor da equipe do Amparo, agora lá pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança é o Matheus, camisa 8. Matheus já ajeita, o árbitro já se posiciona. O Matheus só aguardando a autorização ali, agora sim, autorizada a cobrança. Feita a cobrança fechada no primeiro pau, desvio de cabeça ali da zaga. Riquelme tocou ali, houve desvio do último jogador ali da equipe do Amparo, por isso só tiro de meta a favor da equipe do Guarani com quase 3 minutos desta primeira etapa. Vem o Guilherme para a cobrança. Ele ajeita a bola, pede para os seus companheiros avançarem que ele vai rifar essa bola. Guilherme dá o chutão ali no meio de campo, tenta o domínio ali, o Luan acabou perdendo, afasta o Otávio, já ganha a ligação direta ali, vem avançando com o Avaz, tentou o toque, a devolução para o Riquelme, foi interceptado, o Guarani tenta sair agora, Bruno, Belo, muito forte, tentou ali o Luan, mas aí aquela famosa frase, né, João? Pega esse passinho, meu amigo. Rapaz, o Lua precisava ter saído correndo uns 5 minutos antes para conseguir alcançar essa bola. E lá vem o Amparo novamente. Cauã Vaz chega na cobertura, o camisa 3, Gabriel Cruz, e faz o corte, mas na saída de bola já sai errado. Recupera novamente a equipe do Amparo. Começa atrás com o Otávio. Vem tocando, inverte o jogo aqui na direita, agora para o Gabriel. Gabriel tentou o toque, recuperou a equipe do Guarani, que avança com o Bruno aqui pela esquerda. Vai passando, passou por um, passou por dois, tocou na frente para o Maxwell. Tentou a devolução para o Bruno, mas foi interceptado. Tentou ganhar no carrinho ali, acabou perdendo. Vem avançando a equipe do Amparo com o João Ara. Belo lançamento para o Cauã Vaz, mais um pouquinho forte, se antecipa e faz a defesa do Guilherme. Já sai jogando lá pelo lado direito. Avança ali, foi puxado. E a falta assinalada, a primeira falta do Amparo, a segunda falta da partida. Essa até eu marcaria, João. Essa daí, mesmo Kaique a uma distância considerável, sem dúvidas marcou a falta. Mas também, o que esticou a camisa branca do Guarani ali é brincadeira. Tenta sair jogando o Guarani lá pelo lado direito, vai avançando. Belo tentou o toque no meio, não conseguiu. Era o camisa 7, o Eduardo. Acabou tocando por último na disputa de bola. Ele reclama ali com o assistente. Ah, não, foi adotada a falta, né, João? O assistente sinalizou a falta, mas como a bola deixou o gramado, o árbitro só avisou. Bola no chão, pra lá. Ele não usou o apito. Então tá bom. Falta assinalada, falta já cobrada para a equipe do Amparo. Corte a equipe do Guarani aqui no meio, mais um toque de cabeça, não consegue colocar nesse momento a bola no chão. Foi puxado a camisa de novo e a falta assinalada. O pessoal tá testando o material da equipe do Guarani da camisa, hein, João? Não só o material, estão testando a arbitragem também. O Kaique um pouco distante. Se a gente prestar... É que é difícil, mas ficar prestando atenção na movimentação dele. Tá 9-15, bem marcado ali no meio. Tenta fazer o lançamento lá na frente, o Riquelme tentou domínio, acabou saindo muito forte e não conseguiu. Ficou com o Gabriel Cruz, que já sai lá na direita com o Capoeira. Capoeira já dá um tapa na frente e avança. Vai avançando, fez o corte, voltou, começa tudo de novo. A equipe do Amparo fechadinha, sai tocando o Gabriel Cruz aqui no meio. Já toca mais do lado aqui na esquerda agora para o Isidoro. O Isidoro avança. Tentou o toque na frente, perdeu a bola. A defesa do Guarani está aberta. O lançamento foi feito, mas chega novamente na cobertura o Gabriel Cruz. Sem medo de ser feliz, para onde o nariz está apontado. Manda essa bola pela linha lateral. Jogou a bola, recuou a bola para o seu técnico que estava no banco de reservas, o Paulo César. Sai jogando a equipe do Amparo, sai com Caio Andreassa.
Tocou na frente, a sobra fica com o João Ara. Bela tabelinha ali com o Léo. Tentou o toque no meio, houve o corte. Fica ali com o Capoeira. O Capoeira já tenta o lançamento para o Maxwell, não conseguiu. Houve o corte, mas a sobra ainda fica com o Guarani. O Guarani vai passando ali, passou por um, passou por dois, conseguiu o toque. Belo lançamento à frente para o Maxwell. Na corrida, chegou empurrando ali o camisa 4, o Brian, e a falta assinalada. Mais uma falta, e agora a falta é perigosa, João. Pois é, Marcelo, fez a carga, o Brian ainda reclama, mas nem encostei. Daqui foi visível a carga nas costas do seu adversário, falta perigosa, grande oportunidade aí da equipe do Guarani chegar na meta defendida pelo Pietro. Falta aqui pelo lado esquerdo, quem ajeita para a cobrança é o Lenzi. Lenzi ajeita com carinho, o árbitro vai lá colocar a barreira na distância regulamentar. O Pietro agora começa a ajeitar para proteger o seu canto direito. São dois garotos na barreira. Vejo lá o Gabriel, o outro não dá para ver direito quem é. Lenzi prepara-se para a cobrança, o sol tá na cara dele ali, ele colocou a mão no rosto para ver o posicionamento dos seus companheiros. Autorizada a cobrança, vem o Lenzi. Bateu fechado no segundo pau, tapa na bola. Não saiu essa bola ainda. A sobra fica pererecando na grande área do Amparo, que afasta, mas a sobra ainda fica com o Guarani, que sai tocando lá na direita com o Eduardo. Eduardo avança a equipe do Guarani, tenta o cruzamento, foi interceptado novamente, mas a sobra volta com o Guarani. Sai tocando com o Isidoro. Isidoro tenta avançar, acabou perdendo. E aí, a falta assinalada, mas tinha vantagem, não tinha, João? O árbitro entendeu que tinha muita gente no caminho, essa bola não ia configurar uma vantagem boa a favor da equipe do Amparo, então é preferível que se pare o jogo e faça a cobrança. Então tá bom, falta cobrada ali, o Brian pressionado, perdeu, o Maxwell roubou essa bola, toca atrás ali para o Lenzi. Lenzi volta mais atrás, recua, começa de novo lá na direita com o Eduardo. Bela inversão de jogo. Com o Capoeira. Capoeira tentou o lançamento à frente ali para o Luan. Luan faz o giro, conseguiu o corte. Tentou no toque do lado para o Bruno. Aí chegou a zaga da equipe do Amparo e consegue afastar. Completa o seu lance, lançamento para o Coan Vaz lá na esquerda. Na cobertura chegou ali o Gabriel Cruz. O árbitro entendeu que foi tudo na bola. Tá valendo tudo isso. Sai jogando Isidoro. João. Foi um lance daqueles bem quase trapalhões. Um correu para um lado, outro correu para o outro. Na hora que eles resolveram correr para o mesmo lado, um trombou, caiu cada um para o seu lado, melhor para a equipe do Guarani que ficou com ela. Mas sem falta mesmo, né? Mas sem acidente falta de trabalho, de percurso. Sai jogando a equipe do Guarani, toca o Isidoro lá na direita, lá para o Capoeira. Capoeira já toca, já domina e avança. Vai avançando, passou pelo primeiro, chega na cobertura o Pedro, camisa 6, e manda essa bola pela linha lateral. Vai o Capoeira lá mesmo para a cobrança. O Eduardo já chega perto dele, pelo jeito vai tomar distância e vai jogar essa bola na área. Tem lá o Kida pronto para receber essa bola para fazer o desvio. É para ele essa bola. Chegou no bate-rebate. A sobra ainda fica com o Guarani. O chute de primeira. Bela defesa. Pega firme o Pietro. O primeiro chute da partida na marca dos 9 minutos deste primeiro tempo. Tentou o lançamento, a ligação direta. O corte aqui do Isidoro no lateral já para o Amparo no seu campo de ataque. Muito obrigado a todos que estão no chat com a gente aqui da TV Guarani. Já deixem seu like, compartilhe, se inscreva no canal, muito importante para o desenvolvimento aqui da TV Guarani. E você já pode acionar também o sininho aí para receber as notificações de todas as transmissões aqui da TV Guarani. Vem para a cobrança o Gabriel, tentou à frente, conseguiu ganhar ali o Guide. O Guide tentou sair jogando, levou o Rapa, nova falta. O pessoal reclamando muito ali das marcações, pedindo cartão. Há necessidade do cartão, João, ou o Kaique ainda está controlando a partida? Por enquanto nenhuma falta foi determinante para o cartão. O problema do Kaique é que ele já fez o gesto de chega 2 vezes em 10 minutos. Então aí o pessoal vai começar a cobrar o chega dele. Chegou empurrando ali, a falta clara, mais uma falta. Um jogo faltoso, hein? Estamos chegando na marca dos 11 minutos. São 8 faltas até o momento. 3 do Guarani, 5 do Amparo. A 6ª falta do Amparo e agora vai o cartão, né, João? Agora a questão do cartão foi mais pela sequência. Acabou de ter uma falta, o jogador do Amparo vai e faz outra falta logo em seguida. Uma falta muito próxima da outra e ele resolveu que realmente agora chega.
E lembrando, né, João, até a categoria sub-15 o cartão não é levantado, né? Exatamente, ele só é mostrado ao jogador, anotado pelo árbitro, mas não tem aquele gesto clássico de levantar, e nem sempre a gente consegue acompanhar. Mas esse aí foi para o camisa número 5, o Caio. O Caio Andreassa aqui levou a primeira advertência da partida. O Guarani já bateu ali, só que se embananou todo o Guide com essa bola. Acabou saindo com bola e tudo pela linha lateral. É só lateral a favor da equipe do Amparo aqui pelo lado direito do seu campo. Gabriel vem para a cobrança. Tenta afastar jogar o mais longe possível. Tentou na disputa de bola o João Ara, acabou perdendo. Bruno ali, mas chegou na recuperação o Matheus, tocou para o Caio Andreassa. Já perdeu novamente. A bola sobra com o Capoeira lá pelo lado direito com a equipe do Guarani. Ele volta mais atrás com o Lenzi. Lenzi para a Capoeira. Deu um tapa na frente e avança. Tenta chegar na linha de fundo. Vai avançando. Chegou 2 ali. Aí ele quis passar no meio de 2. Não tem como. Não é um fantasminha, né, João? Pois é, nessa tentativa de passagem do Capoeira, realmente não aconteceu nada, mas a camisa dele foi agarrada antes. A camisa branca é visível de longe o tanto que ela estica, e o quanto ela foi puxada. Na hora que o menino soltou, aí ele quis dar uma de Gasparzinho, aí não tem jeito. Tentou ali, bateu nas costas do próprio jogador do Amparo, mas sobrou com tranquilidade para o goleiro Pietro, que fez a defesa. Ele já pede para avançar ali, tentou a ligação direta, não pegou tão bem na bola ali, chega o Guide para cortar essa bola, a bola consegue chegar até o Maxwell protege, toca atrás para o Eduardo, a Eduardo já inverte o jogo lá na direita novamente com o Capoeira faz o lançamento na área, tentou ali o Bruno e o Maxwell faz o giro, consegue chegar na bola primeiro, ele protege bem, é grande, é forte, mas acabou bem roubando a bola a equipe do Amparo, que agora sai jogando, tenta ali no pé de ferro, ganha o Léo, tentou o lançamento para o Canvas, a sobra ainda é do Guarani, que tenta sair jogando, tentou a tabelinha com o Bruno, acabou perdendo, sobrou para o Caio Andreassa, toca mais atrás ali para o Otávio, que despacha essa bola, fica com o Gabriel, que dominou no peito, deixou cair, quase que o Canvas rouba essa bola. E vem o Kida descendo lá pelo lado direito. Vai avançando a equipe do Guarani. O toque lá na direita. O cruzamento feito na trave! A bola sobra ainda com o Maxwell. Toca mais atrás com o Guide. Toque na área para o Bruno. Faz o corte. Chega o Maxwell na grande área. Fez o cruzamento. Novamente ali a bola vai pererecando e vai para fora. Que chegada do Guarani com 14 minutos, João. Pois é, Marcelo, a gente acompanha aí no replay. O cruzamento que quase engana o goleiro, explode no travessão. Logo depois teve todo o desenrolar ali dentro da área. Para mim ali o Bruno demorou um pouquinho para decidir o que fazer, quis driblar, já estava bem cercado. Fez um belo passe para o Maxwell, que conseguiu levar até a linha de fundo. Mas aí na hora do cruzamento, ele é centroavante, não é... Acabou passando, essa bola, né? Acabou passando um pouquinho a força ali, os seus companheiros não conseguiram aproveitar, e aí falta da equipe do Guarani, grande oportunidade para o Amparo lançar essa bola dentro da área do Guilherme. A falta lá pelo lado esquerdo, a falta é perigosa, ajeita ali o camisa 6, o Pedro, o árbitro já avisou agora, é só com autorização, com a minha autorização, ele já vai fazendo a medição ali, o Capoeira se encaminha para ficar na barreira, o Guilherme vai pedindo atenção à sua defesa, só deixou mesmo o Capoeira, enquanto isso o Pedro ainda ajeita a sua chuteira. Já chegamos na marca dos 15 minutos deste primeiro tempo, segue 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, Guarani e Amparo. Pedro aguardando autorização, vem o Pedro para a cobrança, lançamento feito na área, na marca do pênalti, afasta o Bruno de cabeça. Quem sobra com ela é o Guarani, que avança aqui pelo lado esquerdo. Belo lançamento à frente ali para o Luan, mas foi um pouquinho forte, chegou, antecipou o Pietro e fez firme a defesa. Tentou o toque ali, o Guide, mas saiu muito forte, ele já fica ali, o Guide não, era o Kida, que tenta ali na marcação, mas inverte bem a equipe do Amparo, que está jogando lá na esquerda com o Pedro. Pedro avança, espera a movimentação dos companheiros, bela visão ali para o João Ara no meio, toque para o Riquelme para o Cauã Vaz lá pelo lado esquerdo.
2 na marcação, Ginga, bela visão, toca mais atrás ali pro Caio. Caio fez o corte, arriscou o chute. Pegou mal na bola, passa à direita do gol do Guilherme. Sem perigo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Mas finalmente a equipe do Amparo conseguiu chutar ao gol do Guarani, João. Pois é, Marcelo, uma boa chegada aí da equipe do Amparo. Foi um pouquinho mais de capricho aí, feita a finalização, ela acabou passando à direita. Vai lá, Marcelo. O Riquelme roubou a bola do Guide. Belo toque, já invadiu a grande área. João Ara defendeu o Guilherme. Na sobra! Gol! É do Amparo! Cauã Vaz, camisa 9. Na marca dos 17 minutos desta primeira etapa. No bate-rebate, o Guilherme defendeu, rebateu, a bola acabou indo para o centro da grande área. Cauã Vaz, centroavante, oportunista, só empurrou no cantinho, sem chances para o goleiro Guilherme. Aberto o placar agora, Guarani 0, Amparo 1. Carimba, João! Carimba, Marcelo, na chegada ali do Riquelme, no cara a cara contra o Guilherme, ele fez uma bela defesa, mas aí a zaga não ajuda, na hora de dar aquele chutão, afastar o perigo, acabou dando um passe pro meio da área. E o centroavante, o Cauã, que não tem nada a ver com isso, falou, vou aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando. E o Cauã Vaz marca o seu 3º gol na competição. E agora uma falta a favor da equipe do Amparo, no grande círculo ali, na linha do grande círculo, já no seu campo de ataque. Agora o Amparo já não tem muita pressa, já começa a ganhar alguns segundinhos ali, a gente já vê a mudança de postura, né, João? Mas posicionou, já cobrou rápido a equipe do Amparo, vai tentar aproveitar essa vantagem, já que a campanha da equipe até aqui não é das melhores. E tenta sair ali, agora falta clara, e teremos mais um cartão ali para a equipe do Amparo, né, João? Esse é o cartão clássico, é um ataque promissor que foi impedido ali pelo Otávio. Agarrou, abraçou, quase um ipom. Cartão muito bem aplicado. E se ali o Luan escapa, era um lance de perigo. Cobrança feita ali. Tenta sair jogando capoeira lá pelo lado direito. Puxaram a camisa de novo, mas vai avançando, levou vantagem. Tocou ali, vai avançando a equipe do Guarani, chega na linha de fundo, cruzamento feito, o corte do Otávio, a bola fica pererecando ali, dá o chutão, mas a bola mais subiu do que foi pra frente. No bate-rebate, sobe ali com o Kida. Kida já toca aqui na esquerda, fica com o Guide. Guide na frente para o Bruno. Bruno faz o giro, passou, fez o corte, tentou o Maxwell lá na grande área, houve o corte, mandou essa bola pela linha lateral, o camisa 4, o Brian da equipe do Amparo. Cobrança já feita, o Guarani tem pressa, perde por 1-0, é um dos 12 invictos da competição. Perdão, uma das equipes invictas na competição, uma das 32 equipes ainda invictas na competição. Está jogando a equipe do Guarani, acalmou. João Luiz? A equipe do Guarani que... Vai lá, Luan com a bola, invadiu a grande área, o chute cruzado! Tava um pouquinho sem ângulo, mesmo assim arriscou, passou à esquerda do gol do Pietro, João. Bela finalização da equipe do Guarani, mas Marcelo, a equipe do Guarani que precisa arriscar mais esses chutes de longa distância ou até cruzamentos. A gente tá vendo que eles têm pressa, mas estão tentando entrar na área, invadir, fazer uma jogada mais bem elaborada ali dentro da área. Às vezes um pouco mais de simplicidade para mudar, pelo menos empatar e dar mais tranquilidade, aí sim fazer boas jogadas. Na disputa de bola aqui na zaga ganhou o Isidoro, mas a sobra ficou com a equipe do Amparo, mas na disputa ganhou o Lenzi. O Lenzi começa mais atrás ali com o Guilherme. Guilherme domina, o Cauã já chegou ali, ele já tocou rapidinho lá na direita. Avança a equipe do Guarani, tenta o lançamento. Houve 2 faltas na sequência ali, ele optou pela segunda, mais uma falta, 8ª falta da equipe do Amparo. Com 20 minutos de jogo, lembrando que na categoria sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. Pois é, Marcelo, como você bem disse, foram 2 faltas, 2 ipons, o segundo mais à frente. Ele preferiu marcar o segundo ali, que aí
mais vantajoso a equipe que está atacando. Cobrança já feita, tenta sair jogando capoeira, deu uma escorregada ali, mas recuperou e ganhou. Passou por 2, vai avançando, toque do lado ali para o Luan. Luan ajeita o cruzamento, quase chega ali na grande área. Quase aproveita o Bruno, tenta ali o Kida novamente. Enxuriça a vida da zaga do Amparo. Ele ganha a bola, começa mais atrás de novo. Guarani toca ali, chega até o Lenzi. Lenzi volta mais atrás com o Gabriel Cruz. Gabriel para, vai avançando, espera a movimentação dos seus companheiros, não tem ninguém, ele volta tudo com o Guilherme. Guilherme chega e toca para o Isidoro aqui na esquerda. Avança a equipe do Guarani. Isidoro tem um espaço aqui, ele vai avançando. Tentou o lançamento lá para o Guide. Tentou o corte o Riquelme, se atrapalhou e a falta foi assinalada. Chegou atropelando o Guide, né, João? Exatamente, chegou atropelando, acabou calçando seu adversário. Falta marcada. É tudo que o Amparo quer. Mais calma e tranquilidade no jogo, já que vai ganhando de 1-0. E aproveitando, Marcelo, associe-se, mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a sua câmera e torne-se um sócio campeão do Bugre. Isso aí, tem vários planos que cabem no seu bolso, ajude o Bugre. Aqui é o Odaí Zotero com a gente, bom dia, excelente transmissão, obrigado Oda, beijão. A Karina Moraes, gol do Amparo, ela comemorando o gol aqui, Danilo de Oliveira, vamos Amparo. Toda a galera aqui no chat, mande sua mensagem aqui pra gente, de onde está falando, para quem é sua torcida, palpite. E agora mais um jogador do Amparo caído ali, se segurando, e foi anotada a falta foi a favor do Guarani, né, João? Sim, a falta a favor do Guarani. Agora eu só não estou conseguindo entender, ele reclama de um contato, depois ele põe a mão como se fosse uma cãibra, agora volta pro contato. O jogador pelo menos precisa decidir o que tá doendo, né, Marcelo? Vou definir para não ficar tão feio aqui para o público e para as imagens, né? O engraçado é que eu acho que ele olhou pro árbitro na hora que o árbitro se aproximou dele para reclamar de um contato na canela, alguma coisa do gênero, depois ele pôs a mão na coxa e agora ele tá baixando o meião para mostrar alguma coisa pros médicos. Só que agora, com a nova regra, como é o jogador que determina o seu nível de proteção, deve estar com a caneleira de 2 centímetros e tá reclamando que tomou uma pancada. O que isso, infelizmente, a gente vai ver muito ainda. Isso eu não sabia, João. Então a caneleira agora é a cargo do jogador. Se quiser de 1 centímetro só para dizer que tem alguma coisa, então tá bom. Sai jogando a equipe do Guarani. A bola chega até o Capoeira lá na direita, ele volta mais atrás com o Gabriel Cruz. Gabriel avança, já toca aqui na esquerda agora para o Isidoro. Isidoro tem um espaço, enquanto tem ele vai avançando. Tentou o toque lá para o Maxwell. Protegeu bem a bola, chegou ali firme ali o jogador do Amparo. Tentou ali o corte, o lateral foi a favor do Guarani, já cobrado. Chega o Lenzi. Lenzi para Guide. Guide, 2 em cima dele, acabou perdendo. Tenta sair tocando a equipe do Amparo e agora a falta do Isidoro. Mais uma falta e agora a equipe do Amparo reclama de um cartão e o cartão saiu para o camisa 4 Isidoro, né, João? Chegou atrasado o Isidoro, foi só na perna ali do Cauã Vaz. O Cauã que já pediu atendimento médico lá atrás, aí sofre um contato desse até se recuperar. Tudo bem que houve a apresentação do cartão, então vai um tempinho a mais e o Amparo vai ganhando segundos preciosos até aqui. E a Cauane aqui... Vamos Guarani, vai Capoeira, pra cima. Falta a favor do Amparo, cobrado ali. Gabriel tentou jogar essa bola na área, melhor pra zaga do Guarani. Lenz acabou perdendo. João Ara ganhou, tenta a inversão de jogo lá na esquerda com o Léo. Léo corre, conseguiu evitar a saída, já deu um tapa na frente pro Cauã Vaz. Chega ali, escapou da falta do Gabriel, avança o Cauã, um toque para o Riquelme, passou da bola. A bola sobra com o Guarani, perde uma grande chance a equipe do Amparo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Bruno conseguiu passar por 1, por 2. Aí pelo terceiro não passou e a falta foi anotada. Novamente, ele quis passar um espaço muito justo, digamos assim. Mas o árbitro entendeu que houve um calço antes, foi marcada, anotada a falta. Vem descendo a equipe do Guarani. E tenta sair o Guarani ali, o toque acabou... não chegando, e o pessoal não tá brincando nesses pés de ferro, hein, João? Eu não me meteria nessa, não. Pois é, a disputa ali, o pé de ferro firme de ambas as equipes. O Guarani tendo pressa e o Amparo querendo ganhar tempo. Lembrando que o Guarani invicto na competição, 3 jogos, 3 vitórias. O Amparo, 3 jogos,
uma vitória, um empate e uma derrota. Isidoro vem descendo aqui pelo lado esquerdo, já estamos chegando na marca dos 26 do primeiro tempo. Foi pressionado ali pelo Brian, conseguiu ganhar, faz o lançamento à frente para o Cauã. Cauã ali ganhou, esperou o contato, tentou ali, fez o corte. Cauã no meio de 3, avançou aí, adiantou demais. Chega o Guilherme, aí não. Aí o Cauã deu aquela escorregada ainda que não atingiu em cheio, mas eu achei que o Guilherme, na hora que levantou, achei que ia reclamar. Pois é, também estava esperando uma reação mais firme do goleiro ali, do Guilherme, mas ele preferiu o jogo do que confusão. Ainda bem. E aí quase consegue uma boa chance aí para a equipe do Guarani. Que veio, chegou, mas aí foi a vez do Pietro mostrar que estava esperto. Falta agora da equipe do Guarani. Vamos lá, equipe do Amparo, sem pressa na cobrança. A bola com camisa 2, Gabriel. Gabriel já toca no meio aqui para o Caio Andreassa. Caio vê o avanço lá na esquerda, prefere o toque no meio. Já chega até o João Ara. João Ara tenta a devolução para o Léo, não consegue. Recuperou ali o Matheus. Matheus volta com o Gabriel. Gabriel espera a movimentação, toca mais à frente para o Matheus. Matheus para Riquelme. Riquelme domina, para aqui pelo lado esquerdo. Tem o Isidoro na marcação, consegue o cruzamento fechado. Houve o desvio de cabeça ali do Gabriel Cruz. O toque por último foi do jogador do Amparo e por isso o tiro de meta a favor da equipe do Guarani na marca dos 27 minutos desta primeira etapa, onde a equipe do Guarani vai perdendo para a equipe do Amparo por 1-0. É o Campeonato Paulista, categoria Sub-15. Está José de Araújo Sintra aqui na cidade de Amparo. Tenta sair jogando o Guarani, Guide, tenta o lançamento à frente para o Marcos, acabou saindo muito forte. O Brian não quis brincar com ela, mandou essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, vem o Guide para a cobrança. Guide toma distância, espera a movimentação dos seus companheiros, joga na área lá para o Maxwell. O Maxwell acabou perdendo um pouquinho o controle. O Gabriel acabou chutando para dentro da sua área. A sobra ainda fica com o Guarani. Lenze com ela. Toca no meio para o Bruno. Lenze já inverte o jogo lá na direita para o Capoeira. Tá sozinho, ele ergue a cabeça. Toca na frente para o Kida. Acabou se atrapalhando no Nobini, mas recuperou. Kida toca mais atrás para o Lenze. Tenta a devolução para o Kida, mas foi nas costas aí melhor para o Caio Andreassa, que já sai jogando lá pelo lado esquerdo com Pedro. Pedro já ergue a cabeça, faz o lançamento. Tenta a chegada ali do Léo, melhor o Gabriel Cruz na cobertura. Tentou o toque para o Capoeira, mas o toque acabou saindo muito forte e foi direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Amparo, lá pelo lado esquerdo do seu campo. O Pedro vai ganhando alguns segundos preciosos, ajeita o meião, ajeita a chuteira e faz o lançamento ali. Na frente para o Cauã Vaz, acabou perdendo. Tentou ali, ainda ganhou lateral o Capoeira. 29 minutos, 1-0 Amparo, o Guarani com muita dificuldade hoje, hein, João? Marcelo, a equipe do Guarani, como eu venho dizendo, a equipe do Guarani está querendo fazer jogadas baixas, chegar, entrar na área, pisar lá dentro com qualidade. E a equipe do Amparo fechou a casinha, como eu diria, colocaram um busão ali na frente da área, não está deixando a equipe do Guarani chegar com a bola pelo chão, chegar com tranquilidade. A equipe do Guarani ainda não conseguiu quebrar essa marcação, esse bloqueio da equipe do Amparo em frente à sua área. Tentou o Kida ali, não conseguiu o toque, Guide tentou recuperar, acabou tocando mais atrás para o Cauã Vaz. Cauã Vaz na esquerda para o Léo. O Cauã caiu ali, o toque foi para ele, achando que o árbitro ia marcar a falta. O árbitro levanta e siga a pelota, como diria Renato Canadinho. A bola fica ali com Lenze. Lenze tentou ali no carrinho, meu amigo. Cartão, né, João? Cartão muito bem aplicado. No limite esse, Marcelo. Esse muito no limite. Não atingiu em cheio o Capoeira, mas trouxe risco sim. Pouquinho mais atrasado, talvez tivéssemos um jogador a menos no gramado. O Sub-15 tem a substituição, né? Ah, é verdade. Verdade, esqueci. Tenta ali a equipe do Guarani, fez o cruzamento, afasta a zaga, mas a sobra fica ainda com o Capoeira. Capoeira deixa passar, agora domina. Pode falar, João. Não, mas o Rafael Alves, o técnico da equipe do Amparo, vai precisar prestar bastante atenção nesse momento, porque já tem 3 amarelados na sua equipe. Para o segundo tempo, talvez ele precise fazer uma mudança razoável daí na equipe dele.
Capoeira tentou o toque na frente ali. Kida conseguiu o domínio, fez o corte, invadiu a grande área. Tentou o toque atrás ali. Era para o camisa 7, o Eduardo. A bola já saiu pela linha de fundo. Saiu. É escanteio para o Guarani, né, João? Escanteio. Rapaz, mas daqui eu tava vendo essa bola fora. O goleiro ainda, o Pietro reclamando da marcação do assistente. Não deu para entender. Mas aí agora faltou um pouquinho ali de... Teve muita vontade do Kida, mas um pouquinho, faltou uma maliciazinha. Ele sofreu contato. Desequilibrou, né? Desequilibrou. Se cai, era falta. Quis continuar, o árbitro deixou seguir. E aí acabou perdendo a posse de bola. Conseguiu um escanteio, já cobrado, mas não foi tão produtivo. Mas vem Isidoro, faz o lançamento na área, sai firme o Pietro agora e faz a defesa. Pietro espera ali a movimentação, aí tem o Gabriel aqui sozinho na direita. Tem o Cauã Vaz. Cauã Vaz recebe. Tentou, conseguiu passar pelo Bruno. Recebeu, tentou o cruzamento rasteiro, aí é perigoso. E agora o contra-ataque do Guarani, lá pelo lado direito. Avança o Luan, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, chegou na cobertura no momento certo. O Léo e conseguiu mandar essa bola pela linha de fundo. Quase chega o Guarani, João. Agora sim, um contra-ataque. O que o Guarani está fazendo na frente da área do Amparo foi o que o Cauã Vaz fez aqui no meio. Cruzamento baixo, facilitando a marcação, entregou de bandeja. Mas aí a equipe do Amparo conseguiu repor rapidamente sua defesa e afastou o perigo. Bruno na cobrança do escanteio, no segundo pau, tentou o toque, o Gabriel Cruz cabeceou como manda o manual, quicou a bola, tentou aproveitar ainda o Isidoro, mas o Pietro saiu lá e fez firme a defesa. Ele fez como manda o manual, cabeceou no chão, mas ele estava longe, então isso facilitou a vida do Pietro. Aí que negócio, né? Engenheiro de obra pronta. Nesse caso, esse cabeceio tinha que ter sido mais alto, lá pro meio da pequena área, para dar a chance de algum companheiro seu chegar. Matheus toca mais atrás com o Gabriel, volta aqui com o Caio Andreassa, inverte o jogo lá na esquerda com o Pedro. Pedro tenta a chegada do Léo ali, mas antecipou a zaga do Guarani. É o Capoeira, na primeira ganhou, na segunda a bola escapou e aí saiu pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Amparo lá pelo lado esquerdo do seu campo. E aqui, torcida de Americana em São Paulo, vai Capoeira e Guarani. O Luigi vai a Daias Maranhão, Felipe Santos, ô louco, que é isso? Aldair Zotero, Marcelo, parabéns pela transmissão. Ezequiel Mendes, parabéns Amparo, vamos pra cima, pai do goleiro Samuel. Muito bem, um abraço aí pra toda a galera que tá com a gente no chat. Tenta chegar a equipe do Amparo, arriscou o chute, pegou firme o Guilherme. O chute firme ali, mas bem posicionado, o Guilherme fez a defesa. O Guilherme, que as poucas vezes que foi exigido, vem fazendo uma boa apresentação. Só que negócio, como eu falei, no cara a cara fez uma bela defesa, a defesa não ajudou ele, deu de bandeja e acabou levando o gol. Aí o Isidoro chegou na marcação para cima do Riquelme. O Riquelme ficou olhando para a cara do assistente. Tá difícil, João? Tá difícil, hein? Rapaz do céu, ainda bem que é parte do staff, né? Chega ali agora para a cobrança o Gabriel, lateral a favor da equipe do Amparo. Já chegamos na marca dos 34. Tenta o Riquelme ali no meio de dois. A sobra ainda do Gabriel conseguiu afastar ali. Novo lateral para a equipe do Amparo, que vai ganhando alguns segundinhos preciosos ali naquele lado do campo. Pedro tocou para o Riquelme. Riquelme domina, volta mais atrás com o Pedro. Pedro ali protege a bola ali no quarto de ciclo do escanteio. No bate-rebate, o árbitro, o assistente número 1, entende que é lateral para o Amparo. Pedro vem para a cobrança. Tocou para Riquelme. Riquelme para o Pedro. Volta lá ali, chega firme na marcação. Novo lateral. E agora não, agora deu para... Lateral a favor da equipe do Guarani, é isso. Lateral a favor da equipe do Guarani. Aquele trechinho, lembrando da galera, né? Pela estrutura do estádio, ali a gente fica no meio que num ponto cego. Então a gente vai tentando ver o que está acontecendo. Ganhou ali o Amparo. Tivemos 1 minuto de acréscimo, João, é isso? Exatamente. A torcida foi a loucura com o senhor Kaique, que deu somente 1 minuto de acréscimo nesta primeira etapa. Tinha que ter um pouquinho mais, João? Olha, Marcelo, eu acho que caberia um pouco mais, muito pela demora na reposição de bola, principalmente depois...
Principalmente depois do gol. A equipe do Amparo atrasou bastante os reinícios de jogo, as cobranças de falta, de lateral. Esse 1 minuto foi mais pelo atendimento, né? Agora o árbitro encerra esta primeira etapa. Mas como eu dizia, foi mais por aquele atendimento médico lá embaixo do que pelo que vem acontecendo no campo de maneira geral. E rapaz, o Paulo César tá bravo. Reclamando muito ali com o assistente número 1 antes de ir pro vestiário. A torcida não gostou nada desde de 1 minuto só de intervalo. Galera, a gente vai para um rápido break. Pode falar, João. A gente vai para um rápido break. Na volta a gente volta com as informações do segundo tempo e toda a estatística desse primeiro tempo de até aqui. Guarani 0, Amparo 1. E aí, para finalizar, o Paulo César vinha reclamando muito, mas quem levou o cartão foi o Felipe Nalim, preparador físico, que veio lá do fundo do gramado para vir reclamar aqui no meio. O árbitro escutou, concordou com a cabeça e amarelo para você. Aproveitando, enquanto a gente toma uma água, associe-se, mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Torne-se um sócio campeão do Bugre. Daqui a pouquinho voltamos com a segunda etapa. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor.
torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre,
ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do... Estamos de volta aqui no estádio a José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E antes do início do segundo tempo, João Luiz de la Coleta, os números desta primeira etapa de até aqui, Guarani 0, Amparo 1. Muito bem, Marcelo. Vemos aí na telinha aqui da TV Guarani os números desta primeira etapa. Guarani, 5 chutes, 2 em direção ao gol, cometeu 8 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento marcado contra e 58% de posse de bola, enquanto a equipe do Amparo, com 3 chutes, 2 em direção ao gol, abriu o placar, fez seu 1-0, cometeu 11 faltas, 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento marcado contra e 48% de posse de bola. A posse de bola do Guarani é 52, João. Acho que eu passei a informação errada para você, desculpa. Não, mas eu falei 52. Foi 52 mesmo? Ah, então tá bom. E o pessoal que está aqui no chat com a gente, mandar um abraço aqui para a galera. A Karina Moraes, Amparo, segundo tempo com Caio Videira. O Adriano Alcântara, o Bugre vai virar 2-1. Manda um abraço para Davi Alcântara de Sumaré. Então um abraço aí para o Davi Alcântara de Sumaré. Breno Ribeiro, vamos Amparo, a galera que está aqui no chat com a gente da TV Guarani. A equipe do Guarani já vai retornando ao gramado, a gente está fazendo aquela checagem se vai haver alguma substituição, por enquanto, que agora com esse aquecimento é bom que a gente cheque os números, né, João? Aí, aparentemente, uma substituição ali. Camisa 17, né, João? Exatamente, vai entrar o camisa 17. Olhando rapidamente aqui, Marcelo, ainda não consegui ver quem sai. Eu também estou checando. 2, 3, o 6. O Guidi.
E o Nalim também voltou, né? Depois do cartão amarelo que ele levou, voltou aqui para o aquecimento do pessoal. A indicação ali, então saiu camisa 6, Guidi, da equipe do Guarani, para a entrada do camisa 17, Davi. Agora a equipe do Amparo está lá mais no canto, a gente está fazendo a última checagem também. Lembrando da questão dos cartões, né, João? Exatamente, a equipe do Amparo que está com 3 jogadores pendurados, aí 3 jogadores amarelados nessa primeira etapa. O Guarani tinha apenas o Isidoro, mas ele volta para a segunda etapa. Vamos ver aí, essa equipe do Amparo vai arriscar vir sem substituições. Pelo jeito vai. Vamos lá. Agora a equipe do Amparo fica à direita da telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani à sua esquerda. E quem dará o pontapé inicial? A equipe do Guarani. O árbitro já levantou a placa, mas aí, né, é o juiz que tem que autorizar. Não, na verdade, assim, a substituição ela acontece na hora de que tiver tudo pronto para fazer, né? Não sei o que aconteceu ali com o Rodrigo, que ele antecipadamente fez o gestual da bandeira. Muito bem. Tudo pronto para o início dessa segunda etapa. O Maxwell está lá no centro do gramado para dar o pontapé inicial deste segundo tempo. O Kaique e Thiago fazendo a última checagem, fazendo a contagem dos jogadores, 1, 2, 3, 4, 5, contando até 11, falando com seus assistentes, tudo ok? Quase, né? Porque o jogador entrou ao gramado sem a gigantesca caneleira. Nossa, o tamanho da caneleira, no microscópio dava para ver só a caneleira. E está valendo! Começa o segundo tempo. Por enquanto, Guarani 0, Amparo 1. Com esse resultado, a equipe do Guarani vai perdendo a sua invencibilidade na competição. E pode perder a liderança, já que o São Bernardo tem 7 pontos ganhos e joga com a equipe do Valinhos em casa. Capoeira, aqui pelo lado direito, toca mais atrás para o Gabriel Cruz. Gabriel Cruz inverte o jogo agora lá na esquerda com Isidoro. Isidoro tem ali mais à esquerda o Davi, ele já tenta fazer o lançamento para o Maxwell, mas muito forte, direto nas mãos do goleiro Pietro, que aí ganha aqueles segundos, segura a bola e agora sai jogando aqui na esquerda com o Pedro. Pedro ergue a cabeça, já faz o lançamento à frente, procurando o Cauã Vaz. Tem o Gabriel ali, só protege, chega o Guilherme, antecipa e faz a defesa, já sai jogando ali com o Isidoro. Isidoro para Davi. Davi para, volta mais atrás novamente com o Isidoro. Isidoro vai avançando, tá livre ali, ele vai aproveitando o espaço. Agora chega a marcação, ele faz o lançamento à frente, para ninguém, melhor para a zaga do Amparo. Que sai jogando ali, o Riquelme acabou se atrapalhando, tocou pro jogador do Guarani, atropelou e a falta assinalada, né, João? Falta assinalada. A equipe do Guarani vem buscando e a gente já percebe que o Amparo vai manter a mesma estratégia, Marcelo. No campo de ataque, não marca, mas fecha a casinha, põe um ônibus na frente da sua área, dificultando a vida do Guarani ali próximo da área do Pietro. E a falta lá pelo lado esquerdo, lance de perigo para o gol justamente do goleiro Pietro. Ele coloca 2 jogadores ali, protegendo o seu canto direito. O árbitro já posicionou a distância, agora o Pietro vai acabando de ajeitar ali a sua barreira. O pessoal na expectativa ali na entrada da área. 2 minutos. Autorizada a cobrança. Cobrança feita, fechada. No pé mesmo, se atrapalhou o Pietro ali. Mas a bola acabou batendo no Bruno. Tentou ainda evitar a saída pela linha de fundo, não conseguiu. E agora o Pietro desaba, João. Do jeito que ele desaba, o árbitro olha e fala: não, você não tá fazendo isso comigo com 2 minutos de jogo. Tudo bem que o árbitro demorou para autorizar essa cobrança de falta também. Mas uma saída destrambelhada ali, houve choque, bate-rebate dentro da área, a bola acabou espirrando por último ali, indo pela linha de fundo, é só tiro de meta. Mas o goleiro, é aquele negócio, né, Marcelo? O goleiro tava de pé, reclamando, falando, na hora que o árbitro virou, ele deitou. Aí desabou. É complicado, infelizmente, esse tipo de situação. Chegou ali, agora o atendimento foi feito.
Parece que tá tudo ok com o goleiro Pietro, não podia ser diferente, né? E como ele não pode deixar o gramado, né? Não tem que fazer, tem que receber atendimento e ainda ficar ali dentro esperando a autorização para o reinício de jogo. Vem o Otávio para a cobrança, já autorizada a cobrança do tiro de meta. Ele despacha essa bola para o seu campo de ataque, ganhou de cabeça ali o João Ara, tenta o Riquelme na disputa com o Davi. Aí o Davi, um pouquinho assim, estrambelhado, né, João? Exatamente, ele passou o pé no seu adversário. E aí o pessoal vai novamente testando os limites do senhor Kaique, que não gosta de ficar muito próximo da jogada não, Marcelo. Ele já mostrou o apito ali para o jogador da equipe do Amparo, indicando que só com autorização. Um jogador só na barreira, protegendo o gol do goleiro Guilherme. Vai para a cobrança ali o Gabriel. Autorizada a cobrança. O Gabriel vai para frente, vai para trás, vai ganhando tempo, vem para a cobrança. No segundo pau, deixou passar ali o Guilherme e a bola foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. O Guilherme tem pressa, tentou o chute aqui, o lançamento. O Maxwell acabou pisando na bola. O risco de uma torção aí, João, é alto, hein? Graças a Deus não aconteceu nada com o Maxwell. Na pressa do Guilherme ali, uma cobrança mal direcionada, o Maxwell ainda tentou ficar com ela, acabou pisando na bola de mau jeito. É que a gente tem um banco de reserva bem na nossa frente, então não deu para ter certeza da posição do pé dele. Mas na hora, do jeito que ele escorregou, que ele caiu, já foi um sinal de preocupação. Cobrança do lateral já feita. Tentou o lançamento à frente, a falta assinalada para cima do camisa 11, Luan. E as faltas continuam, são 3 faltas nesse segundo tempo em 5 minutos. Cobrança já feita, Capoeira tentou o lançamento para o Luan, chega na cobertura o Otávio e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, vem o Capoeira novamente. Capoeira tentou o lançamento ali para o Kida. Kida tenta o domínio, foi seguro ali, tentou invadir a área, afasta a zaga, ganha a lateral. A falta podia ter sido assinalada, João? Ou ele entendeu a vantagem? Deveria ter sido assinalada, mas o senhor Kaique mal posicionado, o assistente ali não consegue acompanhar esse tipo de lance, acabou provavelmente não vendo o puxão de camisa, era muito mais vantagem a falta do que o lateral. Capoeira para o Maxwell, lá na área, faz o giro, conseguiu toque no meio, mas teve o corte. Chega ainda a equipe do Guarani, Capoeira, o toque para o Bruno na grande área. Tem o domínio, chegou na linha de fundo, o cruzamento feito, chega o Luan, passou um pouquinho da bola, tentou a bicicleta, mas aí não estava tão equilibrado para essa bicicleta, pegou de raspão na bola, passou à esquerda do gol do goleiro Pietro, mas o lance foi bonito, João. Pois é, a gente está revendo aí o Luan que fez o primeiro desvio de cabeça, ajeitou a bola de cabeça ali na hora da bicicleta, acabou passando à direita do gol do Pietro. Tenta ali agora quem tenta sair a equipe do Amparo, tenta pegar a zaga do Guarani aberta, lançamento feito aqui na esquerda para o Cauã. Cauã consegue evitar a saída, chegou, tentou a lambreta para cima do Capoeira, não deu certo. Pneu tava murcho, volta para o Cauã. Cauã protege ainda, o Capoeira para cima dele. Aí chega o Capoeira, quase dá um golpe ali, perfeito de Capoeira, só acertou a canela do jogador. A falta assinalada, tudo que a equipe do Amparo quer para ganhar tempo, e a falta é praticamente um escanteio a favor da equipe do Amparo, né, João? Exatamente, Marcelo, uma falta bem rente ali a linha de fundo, um escanteio curto, né? Facilitando a vida do Amparo, que vai poder lançar essa bola com toda a tranquilidade para dentro da área do goleiro Guilherme. Autorizada a cobrança, Pedro na marca do pênalti afasta a zaga do Guarani. A sobra ainda fica com a equipe do Amparo, o Léo tentou despachar lá pelo lado direito, não chegou o Riquelme e a bola foi direto pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Guarani. Aqui no nosso chat, a Aline, vamos Amparo. Olha o Cauã chegando. Chega a equipe do Amparo, recuperou a bola. Tenta ali, conseguiu evitar a saída. Mas chegou a equipe do Guarani de recuperar e sair jogando ali pelo lado esquerdo. Lançamento feito à frente, tenta ganhar o Luan.
Luan ali foi acossado pelo jogador do Amparo, melhor para o Brian, que já faz o lançamento à frente. Isidoro com ela, bateu no jogador do Amparo, ganha a lateral. O jogo meio atrapalhado agora, corrido, né, João? Bastante corrido o jogo até aqui, a equipe do Guarani tentando impor velocidade, a equipe do Amparo querendo frear de qualquer maneira essa vontade do Guarani. E aí a gente vê alguns lances que merecem o troféu Trapalhão. Tenta o lançamento feito à frente ali, o Otávio jogou pra cima, tenta ganhar a equipe do Guarani, ganhou o Luan, invadiu a grande área, tentou chute, tava chegando 2, 3 companheiros mais pro centro, ele foi fominha, desequilibrado, pegou mal na bola, passou longe do gol do Pietro, João. Pois é, a pressa, a ânsia de fazer o gol de empate, o Luan acabou se precipitando, se ele respira um pouquinho ali, ele levanta a cabeça, teria visto que o ataque estava muito bem posicionado, ele quis finalizar, quis mostrar serviço, acabou perdendo uma grande oportunidade. Tenta sair ali o Cauã, chega na cobertura a equipe do Guarani, conseguindo mandar essa bola pela linha lateral ali, era o Lenzi na cobertura. Vem o Pedro. E agora cai um jogador ali do Guarani, do Amparo, teremos provavelmente um atendimento. E aqui a Simoni, bora Guarani, vamos que vamos, Maxwell. Treinamente fute, um bom jogo. O Leonardo, giz mais fraco que coice de grilo. Aí é brincadeira, hein, João? E a maca foi acionada. Dessa vez o Kaique não chamou o departamento médico, chamou direto os maqueiros, pediu para que retirassem ali o camisa número 7, o Léo, do gramado, para receber atendimento aqui do lado de fora. Enquanto a gente vê isso, associe-se, mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code que aparece na sua tela e torne-se um sócio campeão do Bugre. E já teremos a substituição também, Marcelo. Já teremos a substituição, vai entrando camisa 17, o João Matheus, para a saída do camisa 7, justamente o Léo, que realmente não tem condições. Pois é, o Léo, pelo jeito, sentiu mesmo. Lateral já batido ali, não conseguiu o domínio, acertou, opa! Houve entreveiro ali e agora o árbitro chama os dois, vai conversar, vai ter cartão. Não vai ter nada. Ele estava a 2,5 km de distância. Olha lá, chega de novo. Chega mais uma vez. Chega de novo. E vamos pro jogo. Lateral a favor da equipe do Guarani. Já chegamos na marca, estamos chegando na marca dos 11 minutos desta segunda etapa. O Guarani vai perdendo 1-0. Bruno, desvio de cabeça, Maxwell protege a bola, tentou a devolução para o Luan, perdeu, recuperou o Pedro aqui na esquerda, vai avançando, tentou ali o toque mais à frente para o Cauã, muito forte, não conseguiu o domínio, é lateral para a equipe do Guarani, vem para a cobrança o Capoeira. Jogou à frente aqui, Maxwell no jogo de corpo, mas chega o Otávio ganhando o leitão dessa manhã por enquanto. De cabeça o desvio da zaga do Guarani, a bola fica ainda com o Cauã. Cauã tenta o toque atrás, conseguiu um toquezinho ainda. O João Ara vem para trás aqui, fica com o Caio Andreassa. Caio vai levando lá pela direita, toque ali para o Gabriel. Gabriel recebe essa bola, toca mais atrás, devolve para o Caio. Caio faz o giro, é pressionado pela zaga do Guarani, o Guarani conseguiu recuperar essa bola, o toque veio para trás, mas chegou até o Capoeira. Capoeira devolve lá para o Kida, avança a equipe do Guarani, adiantou e foi atropelado, e a falta assinalada. Se segura um pouco, o próprio jogador do Guarani ia perder sozinho essa bola, né, João? Pois é, estava cercado por 2, ali o Caio se antecipou demais, acabou fazendo a falta. E aquele negócio, né, Marcelo? Não pela falta, mas pelo gestual, pela reclamação, o Caio correu um sério risco de ser substituído. Cobrança já feita, a bola com a equipe do Guarani, daqui a pouco 2 substituições na equipe do Guarani. Daqui a pouco o João passa para você aqui de casa. Vai tocando a bola, Isidoro. Isidoro avança, toca no meio ali para o Lenzi. Lenzi faz o giro, tenta a inversão aqui pro Capoeira. Capoeira tentou ganhar, bateu no braço. Nem o árbitro, nem o assistente estavam posicionados de forma correta para ver essa bola, mas foi bem na nossa frente. Tentou afastar ali, a bola acabou saindo direto pela linha lateral. E agora vamos às substituições, João Luiz. Ele já está anotando, daqui a pouco ele passa.
Lateral a favor da equipe da Guarani. Daqui a pouco, as substituições do Guarani. Vamos lá, deixa o gramado Gabriel Cruz e Kida para a entrada do 14, Rafael e 18, Brenelli. Repetindo, saiu 3, Gabriel Cruz e o 8, Kida para a entrada de 14, Rafael e 18, Brenelli. Muito bem, mais duas substituições, já são 3 no total. Essa foi a primeira parada. Luan com ela, vai engatando, tem uma avenida aqui pelo lado direito, conseguiu evitar a saída. Chega a marcação, faz o giro, começa de novo, faz o giro de novo para cima do Pedro, tentou o cruzamento, o Pedro se recuperou e ganha lateral a equipe do Guarani. Vem o Capoeira para a cobrança. Capoeira para o Luan, Luan devolve para o Capoeira. Capoeira dá um tapa, vai para o meio, tenta fazer o giro ali, perdeu. Não conseguiu se equilibrar, mas ganhou. Voltou, recuperou, fez o giro, passou no meio dos dois. Toque para o Luan. Luan tenta o cruzamento, foi travado pelo Pedro no carrinho. Conseguiu a bola, mas o árbitro entendeu que foi falta. Falta da equipe do Guarani, João. Olha, Marcelo, esse foi um lance muito no limite. Para mim, ele toca a bola e depois, por consequência do movimento, atinge seu adversário. Eu não vejo uma ação faltosa. Mas como aqui no meio campo ele já tinha marcado uma falta com essa mesma, como a gente pode dizer assim, configuração, então ele preferiu manter aí o critério, falta anotada contra a equipe do Guarani. Guilherme tentou o lançamento ali, o Pedro despachou essa bola, o Cauã nem foi na bola porque estava em posição irregular. Sai jogando ali o Rafael. Rafael toca na esquerda para o Davi. Davi para Rafael, Rafael volta com Lenzi. Lenzi toca agora aqui na direita para o Isidoro, que tem aquele espaço e avança. Tocou na frente para o Luan. Luan devolve para o Isidoro. Isidoro agora chega a marcação, ele faz o lançamento, foi atingido. O Maxwell não conseguiu o domínio. Despacha novamente, dá um bicão para cima, João. Pois é, e aí houve um contato aqui. Esse para mim faltoso, o quarto árbitro percebe. Mas como a bola tinha ido ao ataque do Guarani, ele deixou seguir a paulistinha que o Isidoro levou. 15 minutos de jogo, segue 1-0 para a equipe do Amparo. Com esse resultado, a equipe do Amparo vai chegando a 7 pontos ganhos, a equipe do Guarani permanecendo com 9. Lateral batido, tentou ali, chega firme ali o Caio Andreassa, mandando para longe essa bola, é só lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o Capoeira para a cobrança. Capoeira faz o lançamento à frente, ganhou de cabeça a equipe do Amparo, o toque. Agora o Bruno consegue colocar no chão e avança. É pressionado pelo Caio. Bruno, toque lá na esquerda. Avança a equipe do Guarani, tentou o chute! A bola passa à direita, mas houve o desvio, é escanteio para a equipe do Guarani, João. Pois é, Marcelo, agora até o Brunelli não entendeu essa marcação. Ele chegou, ajeitou, tentou o chute de fora da área, tentou arriscar para mostrar aí que está no jogo. E de repente o árbitro marcou ali, ele desistiu da jogada e o árbitro ainda assim marcou escanteio, lá vem bola. Escanteio fechado no primeiro pau, desvio de cabeça, conseguiu afastar ali o Matheus. Quem fica com ela, tentou desvio de cabeça ali o João Ara, mas sobra para a equipe do Guarani. Capoeira aí adiantou demais, afasta do jeito que deu a equipe do Amparo, é lateral e teremos mais uma substituição na equipe do Amparo. Rapaz, vai saindo 6, camisa o 6, o Pedro Henrique, para a entrada do 13, o Caio Videira. Essa aqui é a segunda parada da equipe do Amparo, né? Lembrando que as equipes podem fazer 7 substituições em 3 paradas. Lateral já batido. O toque feito. Novo lateral para a equipe do Guarani. Vem novamente Capoeira. Passamos os 17 minutos. Capoeira. Tocou na frente aqui para o Luan. Luan faz o giro, toca lá no meio para o seu companheiro. Tentou o lançamento ali para o Capoeira, o Lenzi. Chegou primeiro na cobertura o Caio Cerqueira, mandando essa bola pela linha lateral. Vai o Capoeira de novo para a cobrança. Tomou distância, vai jogar essa bola na área. Maxwell ali tentou o desvio, conseguiu o domínio, toque no meio. O soco do Pietro providencial que já estava pronto ali. O Brenelli para fazer o toque para dentro. Tenta ali agora o camisa 17, o Davi. Foi cortado. Novo lateral. Lateral já batido. Desvio ali de cabeça. Chega até o Bruno, mas aí o Bruno estava em posição irregular.
E na marca dos 18 minutos deste segundo tempo, o primeiro impedimento da partida, impedimento contra a equipe do Guarani. Pois é, o Bruno já vinha da linha de fundo, no desvio do Brunelli ali, por mais sutil que tenha sido, acabou sancionando o impedimento. Na disputa de bola aqui, o Capoeira foi o último a tocar, mandou essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Amparo, que não tem pressa nenhuma, vai com toda a calma e tranquilidade aqui o Caio Cerqueira. Caio mandou na frente ali para o Cauã Vaz. Cauã faz o giro, consegue escapar do Isidoro. No último momento, o Isidoro conseguiu ali. Só que no cruzamento, a bola travada. Sobrou ali, adiantou. Ficou com o Riquelme, virou, chutou. Foi travado. A bola ainda fica com o Riquelme. Chega o Lenzi, consegue ganhar. E sai jogando lá pelo lado esquerdo. Acabou adiantando, o toque feito. Fica com o Davi. Davi já tenta o lançamento à frente, procurando o Brenelli, perdeu. Ganhou no carrinho depois. Quem sobra com ela? Fica com o João Matheus. João Matheus tentou o toque lá na direita, acabou perdendo, melhor para o Lenzi. Sai jogando ali, a falta assinalada, mais uma falta da equipe do Amparo. São 15 faltas na partida. É, a equipe do Amparo parando e travando bem a equipe do Guarani nas faltas. A arbitragem tentando fazer o jogo andar, mas novamente a defesa do Guarani ali entrega um presente ao ataque da equipe do Amparo, mas dessa vez não conseguiram aproveitar. Luan, lançamento à frente para o Capoeira. Capoeira deu um tapa na frente, conseguiu evitar a saída. O cruzamento não evitou a saída. Mas o assistente chegou atrasado ali, viu? É que ele precisa parar, né, Marcelo? Correndo não dá para levantar a bandeira, senão tropeça, cai. Não, mas ele estava um pouquinho mais afastado do lance, né? Ele tem que ter um espaço mínimo para também não trombar nos jogadores. Tenta sair jogando a equipe do Amparo aqui com o camisa 13, o Caio Cerqueira. Caio toca no meio, a bola chega até o Cauã Vaz. Cauã tentou a devolução para o Cerqueira. Vem mais duas substituições na equipe do Amparo daqui a pouco. O Cerqueira tentou o toque no meio, acabou tocando errado. Chegou no carrinho e pegou firme ali o João Matheus e cartão para a equipe do Amparo, João. Pois é, essa agora foi nítida a entrada para cartão. Passou um pouco do limite. Ui, lá foi cobrança. Já cobrança feita, buscando lá na área. Brenelli tenta disputar a bola. Conseguiu evitar a saída, chega, faz o giro. Tentou o toque, foi travado, a bola fica com ele ainda. Ele volta mais atrás com o Lenzi. Lenzi tentou o lançamento para o Luan, muito forte. Direto pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Amparo com quase 21 minutos desta segunda etapa. É a chegada aqui do João Matheus. Ele ultrapassa um pouco do limite, né? O que a gente tinha visto daquela configuração de falta, né? Aquele carrinho que a gente viu o árbitro marcar a favor da equipe do Guarani. Dessa vez não tinha bola na jogada. Foi só no seu adversário o carrinho, cartão muito bem aplicado. Capoeira ali, tocou atrás. Isidoro. Tentou o toque aqui, recupera-se aqui o João Ara. João Ara para o Caio Andreassa. Caio com a tabelinha ali, vai avançando, agora chega no carrinho. O Isidoro, o árbitro entendeu que não foi nada e vai ter cartão para o técnico da equipe do Amparo. Engraçado, para dar cartão pro banco ele é rápido, mas errou. Agora ele errou, o carrinho atingiu, era para o Isidoro ser substituído disciplinarmente. Atrasado o senhor Kaique, não viu o que aconteceu, falta não anotada a favor da equipe do Amparo. E o jogo tá correndo e ele não percebeu. E as substituições vão acontecendo. A gente já viu aqui a saída do 8, o Matheus, e do camisa 9, Cauã Vaz. Para as entradas do camisa 14, Felipe, e o 19, Scala. E a última substituição, para entrar o camisa 18, Rafael Silva. Vamos ver, o quarto árbitro está fazendo a anotação da placa. Estamos com 22 minutos desta segunda etapa. Saiu camisa 11, João Ara. João. Então, ó, conferindo. Saiu João Ara, 11, para a entrada do 18, Rafael Silva. Saiu camisa 8, o Matheus, para a entrada do camisa 14, Felipe. E saiu camisa 9, Cauã Vaz, para a entrada do 19, Scala. Camisa 9. O 19, Scala. Substituições já realizadas, é iniciada a partida.
Vem avançando a equipe do Guarani. Toque na frente procurando o Capoeira. Capoeira chegou, deixou a bola passar, mas conseguiu evitar a saída. Só que tem 2 em cima dele. Tentou passar no meio de 2. Vai ganhando aos trancos e barrancos, mas aí no último instante adiantou e despachou novamente pela linha lateral a equipe do Amparo. O Caio Andreassa de volta ao gramado. Pois é, Marcelo, o Rafael, técnico aí da equipe do Amparo, arriscando. Fez 3 substituições, acabou com as suas 3 paradas, porém não tirou nenhum dos amarelados do campo. E agora, caso seja necessário, não existe mais substituição disciplinar, porque ele acabou com as suas substituições. Ele vai ficar com o jogador a menos. Vai saindo, vai tocando a equipe do Guarani. Só o goleiro Guilherme no campo de defesa do Guarani. O Guarani vai tocando a bola no meio de campo, Amparo todo fechadinho. Tocou na frente, Maxwell. Acabou não conseguindo o domínio, afastou, mas a volta ainda fica com o Guarani. Lenze conseguiu fazer o giro para cima do Scala. Lenze vai avançando. Mais um na marcação, ele começa o jogo mais atrás com o Rafael. Rafael domina, para. Toca na frente, Luan tentou a tabelinha, mas voltou para ele. Luan fez o giro, foi puxado, ganhou, avança. Chega na linha de fundo. Luan faz o cruzamento para trás. Passou pelo Maxwell que não conseguiu completar. A volta ainda fica com a equipe do Guarani. Agora a falta assinalada. Chega com os 2 braços ali o Davi e o Rafael e a falta assinalada. Dessa vez o Rafael se precipita. Uma bola que estava sendo dividida por 2, 3 pessoas. Não precisava daquele braço. O árbitro entendeu que houve um empurrão por parte do zagueiro do Guarani e falta marcada. Falta assinalada aqui no campo de defesa da equipe do Amparo. Otávio na cobrança. Tentando o lançamento lá para o Scala. A bola acaba saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Capoeira na cobrança para o Isidoro. Isidoro toca lá mais para o camisa 14, o Rafael. Rafael já inverte o jogo lá para o Davi. Davi volta com o Rafael. Rafael para, avança, vai escapando ali, não tem para quem tocar, acha o Isidoro agora aqui pelo lado direito. Isidoro tem um espaço e avança, vai avançando o Isidoro, aí tocou pro Capoeira, aí não dá, né? Muito forte, tenta chegar o Maxwell ainda, conseguiu evitar a saída, tem 2 em cima dele, ele conseguiu fazer o giro, ganhou, chega no último instante o Brian e manda para escanteio. Que jogada do Maxwell, João. Pois é, o Maxwell não desistiu, o Capoeira deu as costas, não percebeu que o seu companheiro tinha ficado com a posse de bola, na hora que se ligou essa bola já estava saindo pela linha de fundo. Escanteio a favor da equipe do Guarani. É o 4º escanteio na partida, o 3º pelo lado direito, cobrança feita no segundo pau, afasta ali o Otávio e acaba mandando pela linha lateral. Vai o Isidoro mesmo, tá lá para cobrança, mas o Davi tá chegando também. Vamos ver se o Isidoro vai deixar pro Davi ou não. Não, já bateu ali pro Brenelli. Brenelli tenta devolver para o Isidoro, no bate-bate, Isidoro faz o cruzamento, mas aí ficou fácil nas mãos do goleiro e o impedimento já havia sido assinalado, né, João? Pois é. Impedimento na cobrança do lateral, o Isidoro joga para o Brenelli, que na hora de devolver para ele, ele já estava na posição irregular, assinalado pelo assistente número 1, e temos um jogador do Amparo no chão. E o árbitro pede, autoriza a entrada do departamento médico, a torcida do Guarani aqui na arquibancada, como o João diz aqui em off, vai a loucura, realmente. E o Guarani parece que vai preparar mais uma substituição aqui daqui a pouco. É isso mesmo. Segunda parada para substituição. Teremos mais uma substituição na equipe do Guarani. O árbitro agora, o jogador saiu do gramado. Teremos o início da partida. Tiro de meta. Já passamos dos 27 minutos. Desculpa, verdade, João. Foi o impedimento. É que ele bateu da posição do tiro de meta, me confundi. Cobrança feita no bate-rebate, sobra ainda com a equipe do Amparo. Chega até o João Matheus. Vai fazendo o corte, vai chegando no meio, ajeitou o chute! Pegou um pouquinho embaixo, passou por cima do travessão do Guilherme. E vamos à substituição no Guarani, João. Pois é, vai deixando o campo camisa número 10, o Bruno, para a entrada do 16, o Juan. É a 4ª substituição do Guarani em 2 paradas, né? Já que o intervalo não conta como parada. Brenelli com a bola, foi acossado, perdeu, mas recuperou o Lenze. Fez o corte ali, chegou o segundo na marcação
Ele foge, vem aqui para a direita e toca para Isidoro. Isidoro tenta o toque à frente, Isidoro tem que calibrar um pouquinho mais o passe. Luan perdeu, mas recuperou depois. Na bola, limpo, fica com ela. Toque lá na esquerda, chega para o Davi. Davi avança com ela, ergue a cabeça, tenta o lançamento na área procurando o Maxwell. O corte do O'Brien chegou ali, um soco meio esquisito do Pietro. A bola continua com o Guarani, desvio feito. Vai ajeitar o Capoeira, de cabeça para o Maxwell, faz o giro, a proteção, fica com ela ainda, não perde e ganha. Maxwell, 2 em cima dele, toca atrás pro Capoeira. Capoeira tentou o cruzamento, não conseguiu, mas a bola volta com ele ainda. Dá um tapa, tenta passar ali pelo camisa 17, o João Matheus. Faz o giro, volta atrás, Lenze, de primeira e fechado nas mãos, com tranquilidade para o goleiro Pietro, João. Pois é, no momento do cruzamento, o Lenze acabou mandando muito fechada essa bola. O Capoeira trouxe a marcação, levou para a linha de fundo, deu espaço para o Lenze chegar cruzando com mais tranquilidade, mas acabou saindo muito fechado. E aí, falta do ataque do Guarani. E agora é cãibra que o jogador do Amparo sente. É uma mistura de câimbra com a falta, pancada, mas o árbitro nem já ignorou. Tá tudo ok com o jogador, o camisa 2, o Gabriel. Vem o Brian para a cobrança. Pede para os seus companheiros se adiantarem que ele vai jogar essa bola lá para frente. Não quer arriscar, mandar essa bola para trás. Brian mandou lá para a grande área do Guarani. Tentou escala ali, a bola com o Guarani, a sobra ainda com a equipe do Amparo. Vai chegando o Rafael Silva. Rafael leva lá pelo lado direito, faz o giro, evita a saída, fez o cruzamento, travado. Ganhou, chegou, chute, pegou mal na bola o Felipe. Mas estava sozinho ali na pequena área, o Guilherme conseguiu fazer a defesa. Já tenta a ligação direta, no bate-rebate, volta com a equipe do Amparo. O Otávio, do jeito que a bola veio, voltou para o campo do Guarani. A bola não saiu ainda, escala, vai com ela o Isidoro. Isidoro ganhou no jogo de corpo, tocou no meio para o Guilherme. Guilherme domina, tem o Rafael do seu lado, a bola é para ele. Passamos dos 30 minutos, segue 1-0 para a equipe do Amparo. João, 30 minutos, 1-0 e o Guarani com muita dificuldade ainda. Amparo fechadinho, né? Pois é, Marcelão, a equipe do Amparo que veio com essa proposta desde o início, se fecha, garante a sua defesa e aí tenta aproveitar as oportunidades que aparecem. A primeira que apareceu muito bem aproveitada e aí temos um impedimento marcado no ataque da equipe do Amparo. E é o primeiro impedimento da equipe do Amparo na partida. Cobrança já feita, Guilherme com ela. Tenta o lançamento lá para o Maxwell, não conseguiu ganhar. A sobra ainda chegou ali na corrida. O Eduardo ali e ganhou, e sofreu a falta, mais uma falta, já cobrada. Tenta avançar, Luan faz o giro, passou por 2. O toque para o Maxwell na área, na saída, fecha bem o ângulo Pietro, mas demorou um pouquinho o Maxwell. Deu tempo do Pietro se recuperar. Lançamento, a cobrança já feita. Capoeira jogou essa bola na área. Brenelli consegue o toque. Lá na esquerda para o Davi. Davi acabou perdendo o controle. Recupera a equipe do Amparo, que tenta sair no contra-ataque. Chega o Brenelli na cobertura e recupera essa bola. Toca para o Davi. Avança a equipe do Guarani. O último toque. Não, a bola já havia saído pela linha lateral. Lateral para a equipe do Amparo. Mas que correria nesse finalzinho de jogo, João. Pois é, Marcelo, dessa vez a defesa do Amparo acabou abrindo um pouco de espaço que o Maxwell precisava, mas ele não conseguiu aproveitar a oportunidade. Como eu dizia, o Amparo veio para ficar com a casinha fechada, veio se garantir. Conseguiu aí uma grande oportunidade, a defesa do Guarani deu a oportunidade, o Cauã Vaz aproveitou, fez o gol e aí agora fecha mais ainda a casinha, agora estaciona não um, mas 2 busão na frente da área para garantir esses 3 pontos. Capoeira tentou o lançamento pro Luan, Luan ganhou na corrida, avança na linha de fundo do cruzamento, passou pelo Maxwell, reclamando do empurrão, mas a bola chega até o Brenelli, tentou na primeira, tentou na segunda e pegou mal na bola. Passa longe à direita do gol do Pietro, só tiro de meta. No momento do cruzamento, a bola acabou vindo muito para trás, né? O ataque do Guarani estava todo mais avançado. O Brenelli tentou um domínio de chaleira. A bola espirrou, tentou uma segunda oportunidade. Acabou espanando, mandando essa bola para longe.
E aí vem a cobrança do tiro de meta. Muito obrigado aos 173 aparelhos conectados que estão com a gente, toda a galera do chat, nosso abraço, já deixem seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Chutão à frente ali, o Luan estava em posição irregular, se ele toca nessa bola, mesmo demorando um pouquinho, ainda estava na posição irregular, porque o lançamento veio do seu campo, né, João? Exatamente, se ele está em posição irregular, se ele disputa ali a bola, poderia ter sido marcado impedimento. Catou cavaco ali o Capoeira, o último toque foi dele mesmo, se atrabalhou com a bola, ganha lateral a equipe do Amparo, que vai segurando a partida. Vem ali o camisa 17, João Matheus para cobrança feita, escala, tentou o cruzamento ali, mas ali só tinha jogador do Guarani, sai jogando o Davi, lá pelo lado esquerdo, 34 desse segundo tempo, avança a equipe do Guarani, Brenelli, deixou passar, vai tocando o Maxson para Brenelli no meio de dois, perdeu a bola, foi puxada a camisa aí, mas ele marca a falta do Brenelli, mas o pessoal do Amparo só puxa a camisa, hein, João? Pois é, eles estão aproveitando para testar mesmo os limites aí do uniforme, né? E o Guarani vem para uma última substituição. Luan já não aguenta mais andar em campo, tá muito cansado. Vai ser substituído aí pelo camisa 20, o Levino. O Levi que tem um gol na competição. Mas faltando 1 minuto, meu amigo. Cobrança feita, aí foi direto pela linha lateral. E o quarto árbitro prepara ali o tempo de acréscimo. Vamos ver quanto tempo de acréscimo, hein, João? Lateral já batido, a bola com o Rafael. Rafael pede para sua equipe avançar. Lançamento feito à frente, já procurando o Levino. Melhor corte de cabeça do João Matheus. A sobra ainda é do Guarani. Tenta chegar o Levino nessa bola. Chegou. Foi até a linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. Afasta a zaga. A sobra ainda fica com a equipe do Amparo aqui, mas ganhou na segunda bola o Juan, mas perdeu. Tá um perde e ganha agora nesse momento. Coloca a bola no chão. Tenta avançar a equipe do Guarani, do Amparo. O reclamou de falta o Felipe. Nada a marcar. Quanto tempo de acréscimo, João? 6 minutos, Marcelo. O que ele economizou no primeiro, gastou tudo nessa segunda etapa. 6 minutos de acréscimo. E no bate-bate a bola sobre com o Riquelme. Chega de bom ladrão a equipe do Guarani. Já sai aqui o Levino pelo lado direito. Já vai avançando. Chegou com vontade. Quer mostrar serviço. Na linha, chegou na cobertura ali. O camisa 13, o Caio Cerqueira. E ganha escanteio a equipe do Guarani. Pois é, e esses 6 minutos é o que o Levino tem para mostrar serviço mesmo. Não tem o que fazer. Tem que dar todo o gás possível agora. Se no primeiro tempo quem reclamou foi o banco do Guarani, nesse segundo tempo o pessoal do Amparo não ficou muito feliz, não. É aquele negócio, né, Marcelo? Cobrança de escanteio, muito forte. Pode completar, João. Nunca vai agradar ninguém, mas assim, pelas paradas de atendimento, todas as substituições de 5 a 6 minutos estava de bom tamanho. E muito por parte de cera do próprio Amparo, que não tem o que reclamar. Não foi exagerado, né, João? Pedro para cobrança, Gabriel para cobrança, lançamento feito à frente ali, tentou o domínio o Rafael Silva, mas o último toque foi do Guarani, ganha novo lateral a equipe do Amparo. Gabriel sem pressa alguma vai lá para cobrança. Estamos chegando com 37 minutos, vamos até os 41. Bola com o Riquelme, Riquelme protege a bola e acabou perdendo. Ganha a equipe do Guarani, que sai jogando pelo meio, lançamento feito ali, procurando o Brenelli, o Maxwell vai lá também, o Brian não quer nem saber, despacha essa bola pela linha lateral. O Brenelli deixa ali para o Davi, Davi toca mais atrás, para o Lenzi. Lenzi para o Davi, o último toque novamente para a equipe do Amparo. A bandeirinha achou que estava marcando escanteio. Lançamento feito à frente ali, tentou o toque para o Eduardo. Chega na cobertura, ganha novo lateral, o Brian mandou, só dá bicão para fora nessa altura do campeonato. Vem Davi para a cobrança, Lenzi. Tem o Isidoro sozinho aqui, ele pediu e recebeu. Avança o Isidoro, o toque na direita para o Capoeira, cruzamento de primeira, Levino tentou domínio, escapou, aos trancos e barrancos vai indo, tentou o chute ali. O camisa 16, o Juan, mas pegou mal na bola, fraco. Opa! Opa! Siga, foi falta, João. Merece cartão, Gramado?
Não foi o gramado, mas depois... Ah, eu tô pensando no próprio jogador. Eu só vi ele desabando, João. Essa bola saiu aí pra tiro de meta. Eu vou buscar a replay. Na tentativa de chegada do Guarani ali, a briga. O goleiro não pegou. Replay não pegou. O goleiro ali, Pietro, muito inteligentemente fez a defesa. Na hora de abrir a contagem... Ou ele contava ou ele vinha pra trás, é isso, João? Exatamente, ele acabou tropeçando. Caiu de costas o senhor Kaique. E vem jogando, vem a equipe do Guarani, Brenelli lá pelo lado esquerdo. Conseguiu o domínio. 2 com ele. Perdeu de novo. Recuperou a equipe do Guarani. Bola com o Lenzi mais atrás. Tentou o chute, chegou até o Capoeira. Capoeira, o cruzamento de primeira, o desvio de cabeça. Foi da equipe do Amparo, ganha escanteio e vem com tudo a equipe do Guarani. Pois é, Marcelo, faltando aí 2 minutos para o fim da partida. Guarani quer no mínimo o gol de empate. E aí que o Paulo César, o PC, vai todo mundo para a área, só não liberou o goleirão. Eduardo na cobrança, no segundo pau, tentou o toque ali, acabou se atrapalhando o Riquelme, afasta essa bola. A sobra ainda é do Guarani, que ganha a lateral lá pelo lado esquerdo. Já chegamos aos 39 minutos. Vem o Guarani, vai dominando, o Lenzi, inverte o jogo aqui na direita com o Levino. Chega agora o Capoeira, Levino, ganhou na corrida, invadiu a grande área na linha de fundo e o toque para trás, conseguiu o desvio, mas a sobra ainda fica com o Guarani. Tenta o toque no meio para o Brenelli, não conseguiu, a sobra fica com o Felipe que despacha essa bola. A bola chega até o Rafael, Rafael domina, já toca para Isidoro, Isidoro avança. Já estamos chegando com 40 minutos. Capoeira tentou a ginga ali. Chega na marcação, mandando essa bola pela linha lateral a equipe do Amparo. Capoeira atrás para o Isidoro. Isidoro ajeita essa bola, manda o cruzamento, desvio. Foi da equipe do Amparo. Quem fica com ela? Riquelme, não conseguiu o domínio. Volta ali com o Davi. Ali na disputa de bola, falta assinalada. Falta a favor da equipe do Guarani. Já cobrado. Tá, tem pressa, lançamento, Lenzi na área, chega o Pietro socando, a sobra volta com o Lenzi, todo mundo pedindo essa bola na área, 40 minutos e 30 segundos, afasta o Brian, chega a tentar o Riquelme ali, mas a sobra ainda é do Guarani, tocou na frente, faz o giro, avança a tabelinha para Levino, ajeitou, fez o chute, foi bloqueado ali pelo João Matheus, a sobra fica com o Riquelme, que chuta pra frente. Já estamos chegando aos 41, toque feito, Levino perde a equipe do Guarani, o lançamento feito, procurando escala aqui na esquerda, chega o Guilherme na bola e acabou! Final de jogo! Amparo vence e tira a invencibilidade do Guarani, João! Pois é, Marcelo, como a gente vinha falando, a equipe do Amparo veio com a casinha fechada, quis garantir o resultado e conseguiu. Guarani não consegue o gol de empate, acaba perdendo sua invencibilidade, enquanto a equipe do Amparo faz seu único golzinho e consegue sua segunda vitória até aqui na competição. O Guarani fica com 9 pontos no grupo 6, o Amparo sobe para 7 pontos, aí tem que aguardar os outros resultados para ver a classificação do grupo. Números finais da partida, a equipe do Guarani, 11 chutes, 4 na direção do gol, cometeu 14 faltas, 6 escanteios a seu favor, 2 impedimentos contra, 59% de posse de bola, 2 advertências. A equipe do Amparo foram 5 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 18 faltas, 2 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 1, 2, 3, 4, 5 advertências para a equipe do Amparo. Esses foram os números da partida, João. Pois é, Marcelo, e a gente vê agora a equipe do Amparo, alguns jogadores tendo que ser carregados para fora do gramado. Como a gente vem falando, né? Eles vieram no intuito de segurar a equipe do Guarani, fecharam a casinha, correram muito defensivamente. Quando teve a oportunidade, aproveitaram, fizeram seu golzinho, e aí que fechou mesmo, fecharam, impossibilitaram, colocaram todo mundo ali na frente da área para não deixar o Guarani chegar e saíram aí com essa vitória de 1-0. Muito bem, galera. Não saia daí, pois na mesma live, daqui a pouquinho, teremos a categoria Sub-17 Guarani e Amparo.
Não saia daí, a gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada
por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós... Muito bem, amigos da TV Guarani, estamos de volta aqui do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. No primeiro jogo dessa manhã, a equipe do Guarani Sub-15 acabou perdendo para a equipe do Amparo pelo placar de 1-0, terminando a sua invencibilidade no Campeonato Paulista da categoria. Dentro de instantes, teremos início a categoria Sub-17, que tem no grupo 6 a liderança do Guarani, que é o líder na classificação geral também da competição, e o Amparo, que é o terceiro colocado no grupo, e o 37º colocado na classificação geral. Guarani, 3 vitórias em 3 jogos, 14 gols marcados, 1 gol sofrido. A equipe do Amparo, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, marcou 5, sofreu 3. Comigo, eu, Marcelo Gobet, na imagem, Cauã Whindersson, e nas técnicas. Nos comentários, o polivalente João Luiz de la Coleta. Bom dia, João. Bom dia novamente, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Dentro de alguns instantes, categoria Sub-17, Guarani e Amparo, Campeonato Paulista 2026. As duas equipes, como eu disse, fazem parte do grupo 6, que tem na liderança o Guarani com 9, o Paulinense com 6, Amparo e Paulínia com 7, fechando o G4, o quarto colocado, o Paulínia, do grupo 6, está classificado, é o quarto melhor, quarto colocado. Lembrando que na categoria do Sub-17, como na Sub-15, classificam-se os 3 primeiros colocados, mas os 9 melhores quartos colocados. Em quinto, São Bernardo com 4, Rio Branco com 4, Elchadá em sétimo com 1 ponto, Valinhos em oitavo com 1 ponto ganho. A equipe do Amparo, que agora vai jogar com seu uniforme todo em branco com detalhes em preto, o Guarani deve vir todo de verde com detalhes em branco, né, João? Provavelmente, né, Marcelo, é o que a gente acredita que vai acontecer. Estamos esperando os reservas entrarem ao gramado para a gente poder ter esta confirmação visual dos uniformes que serão utilizados. O do Amparo a gente tem certeza porque a gente já viu os reservas aqui passando, né? A equipe do Guarani ainda não adentrou o gramado. Vai começando agora com a comissão técnica chegando ali, o pessoal, a garotada vai fazendo aquele último grito de guerra, aquela palavra de incentivo para entrar no gramado aqui no estádio José de Araújo Sintra. Na competição, João, a equipe do Guarani é o melhor ataque com 14 gols e a sexta melhor defesa com 1 gol sofrido. A equipe do Amparo, 23º ataque com 5 gols marcados e a 32ª defesa com 3 gols sofridos. A melhor campanha, como eu disse, do Guarani.
Em 123 jogos já tivemos 625 cartões amarelos, com uma média de 5,1, 61 cartões vermelhos, meio cartão vermelho por partida, e 389 gols, média de 3,2. Temos ainda 28 equipes invictas na competição. O placar mais comum, 2-1, que já aconteceu em 19 jogos. E a maior goleada até o momento, Guarulhos 0, Flamengo 8. Flamengo de Guarulhos, no derby lá da cidade de Guarulhos. Com tudo isso, João, essa liderança da equipe do Guarani, o que esperar dessa partida? Olha, Marcelo, pelo que a gente viu no Sub-15, que o técnico do Amparo acaba sendo o mesmo, né? A gente já ouve ao fundo o hino da federação, começa o protocolo de entrada. Eu acredito que teremos aí um padrão de jogo muito parecido com a equipe do Sub-15, aquela defesa sólida, consistente da equipe do Amparo, tentando segurar o ímpeto do Guarani para aí, caso surja uma oportunidade, fazer o seu resultado aqui no José de Araújo Sintra. As duas equipes já vão entrando no gramado para todo aquele protocolo da Federação Paulista. Daqui a pouco a execução do hino nacional brasileiro. As equipes já vão se perfilando ali no centro do gramado. A bandeira brasileira já está ali também. E agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Agora temos aquele protocolo do cumprimento dos jogadores. Enquanto isso, João Luiz de la Coleta na telinha da TV Guarani. Como vem a equipe mandante, o Guarani? Muito bem, vamos então à escalação da equipe do Guarani, que vem com 1, Wenzon, 2, Thiago, 3, Guilherme, 4, Cauê, 5, Miguel, 6, D'Amato, 7, Harley, 8, Maroto, 9, Dreger, 10, Cauã e 11 é o Brian. E como vem a equipe do Amparo? A equipe do Amparo, escalada aí pelo Rafael Alves, vem com 1, Samuca, 2, Pedro Orsi, 3, Franca, 4, Isaac. Não tem nada aqui na relação que nos mandaram. 4, Isaac, 5, Victor, 6, Nicolas, 7, Henry, 8, Vinícius, 9, Gabriel, 10, Davi e 11, Pedro Henrique. Muito bem, essa é a equipe do Amparo. E como vem a terceira equipe, que está de amarelo e shorts preto, meiões amarelos, João Luiz? Muito bem, a equipe de arbitragem para esta partida está a cargo de Rodrigo Pessuto, auxiliado por William Marcos do Prado e João Pedro de Moraes. Quarto árbitro, Kaique Thiago de Oliveira Miquelin. O que esperar da arbitragem, João, depois do primeiro jogo? Marcelo, o Rodrigo, a gente já conhece ele, já esteve bastante vezes nas nossas lentes, nem sempre pela TV Guarani, mas é um árbitro que deixa o jogo rolar bastante. Não é de marcar muitas faltas, ele vai deixar o jogo rolar, pelo menos é o padrão de arbitragem dele. Muito bem, as equipes já tiraram as fotos para guardar nas redes sociais, vão se posicionando no gramado. O Guarani vai se colocando à direita da telinha da TV Guarani. A equipe
do Amparo à sua esquerda. Daqui a pouco vamos ver quem vai dar o pontapé inicial aqui na categoria Sub-17. As equipes já vão se posicionando e parece que vai ser a equipe do Amparo que já vai tocando a bola para fazer o aquecimento ali. Vamos ver se provavelmente a equipe do Amparo que vai dar o pontapé inicial. A equipe do Guarani vai fazendo a sua última checagem ali, a sua última rodinha, vai se posicionando e vai se ajeitando para dar aquele último grito de guerra. O árbitro vai aguardando ali, enquanto espera o posicionamento dos atletas, também vai fazendo o seu aquecimento, até para não perder o ritmo, né, João? Ele que estava como quarto árbitro no primeiro jogo, não está tão bem aquecido quanto os dois assistentes, que já trabalharam, né, no Sub-15. Então ele vai lá, tenta fazer um aquecimento um pouco mais forte, uma ativação nesse último momento, para aí termos início à partida. E você que está no chat com a gente, já mande sua mensagem, deixe seu like, compartilhe. O pessoal que vai acompanhar agora a categoria Sub-17, acompanhe com nós, venha com a gente, aproveite. E a equipe do Amparo prepara uma formação diferente, o goleiro está aqui no intermediário do seu campo de defesa. Vai uma blitz para cima da equipe do Guarani, hein, João? Exatamente. Essa bola vai ser rolada para ele dar um chutão e vai todo mundo no desespero lá para a área. Vamos ver o pega-pagar. Até o árbitro se posicionou já na intermediária de ataque ali, esperto. Já percebeu, vai vir chutão de qualquer jeito. Vamos ver, tá lá na bola o camisa 2, Pedro Orsi. Autoriza, vem não, enganou ali, foi tudo uma jogada ensaiada. Lançamento feito aqui na direita para o Gabriel. Chega na cobertura tranquilo da Mato e manda essa bola pela linha lateral. Tem que sair um pouquinho mais, né, João? É isso que ia falar, né? Armou, preparou, fez um... Bom, vamos pro jogo. Tenta sair a equipe, cobrança de lateral feita, tenta sair a equipe do Guarani. Chegou ali, ergueu o pé e a primeira falta assinalada ali do camisa 2, Pedro Orsi, para cima do jogador do Guarani. Pois é, falta marcada, já cobrada. E o árbitro, no caminho, falou alguma coisa, mas sem elevar o tom, só deu uma chamadinha de atenção ali, bem, vamos dizer assim, bem pessoal para o jogador. Vai saindo a equipe do Guarani, o Enzon tentou o toque aqui para o D'Amato. Meu amigo, já cedo pega esse passinho, João. Tentou mandar essa bola aqui pra gente, né? Porque o D'Amato ficou difícil. Lateral já batido, tentou a frente ali para o Pedro, melhor para a zaga do Guarani, mas recupera a equipe do Amparo, que assim como no Sub-15, o Sub-17 pressiona nesse início de partida, ganha novo lateral. Como eu vi esses dias, a equipe do Amparo tá no... fugiu o nome, rapaz. Na estratégia padaria. Ataque em bolo, defesa em massa. Vai saindo a equipe do Guarani ali, a falta assinalada, a falta cometida pela equipe do Amparo. É a segunda falta assinalada aqui, já batido ali pelo camisa 3, o Guilherme, que sai jogando com o Maroto. Maroto para Miguel. Miguel faz o giro, toca aqui para o Maroto. Maroto toca atrás aqui para o Cauê. Cauê volta com o Miguel. Miguel lá na direita com o Cauê. Com o Guilherme. Vai saindo jogando, tenta sair jogando a equipe do Guarani, vai tocando a bola, com calma, tranquilidade, tentando acalmar os ânimos da equipe do Guarani, do Amparo, D'Amato. Volta atrás ali com o Guilherme. Guilherme faz o giro, tenta o Thiago lá na direita, já dá um tapa de primeira, procurando o Cauê Jabes. Cauê volta atrás novamente com o Guilherme. Guilherme faz o giro, chega até o Cauê. Cauê espera a movimentação, chega a marcação ali do Pedro, ele avança, o toque na frente para o Miguel, acabou escapando, mas no bate-rebate volta com a equipe do Guarani. Harley no meio aqui para o Maroto, Maroto na esquerda para o D'Amato. D'Amato já joga no meio novamente para o Maroto. Maroto toca mais do lado ali para o Harley. Harley aqui para o Cauê.
Vai girando essa bola a equipe do Guarani, tentando tentar abrir a defesa do Amparo. Tentou escapar ali, bela recuperação do Gabriel. E o lançamento é feito à frente aqui, procurando o Pedro. Pedro tem o domínio, não conseguiu escapar, para. Já toca para o Gabriel. O Gabriel tenta escapar, não consegue, no bate-rebate. Acabou perdendo, volta para a equipe do Guarani, o toque por trás e a falta assinalada. 3 minutos de jogo, 3 faltas do Amparo, João. Pois é o que a gente veio falando, a equipe do Amparo vem fechada, não quer dar espaço para a equipe do Guarani e vai buscar travar esse ataque de toda maneira, a mesma estratégia utilizada no Sub-15. Miguel inverte o jogo lá na direita, Thiago volta com o Guilherme. Guilherme para Cauê. Vai girando a bola a equipe do Guarani, tentando abrir. Chega até o D'Amato. Também chega aqui no nosso chat Júlio Martins. É Cauã Jabes, não Cauê. É verdade, é Cauã, desculpa. Obrigado, Júlio. Cauã Jabes aqui. Tenta chegar a equipe do Guarani, lateral, D'Amato. D'Amato espera a movimentação dos seus companheiros ali para a cobrança. Vai jogar essa bola lá na área. Tentou ali o Pucheta na área. Chega até o camisa 8 Maroto. Não conseguiu o domínio. Afasta ali do jeito que deu o Nicolas e manda essa bola pela linha lateral. Vem novamente o D'Amato. Toque perto aqui para o Harley. Harley jogou no meio. Atrás, D'Amato. Para o Maroto. Maroto consegue escapar. Abriu. Tentou o chute, foi travado. Tenta ganhar o D'Amato, mas na recuperação Miguel. No pé de ferro. Volta ali com o Harley. Tentou o giro, acabou escapando. Antecipa a Samuca e faz a defesa. E sai jogando errado. Avança a equipe do Guarani. Tabelinha na entrada da área. Acabou errando. Agora despacha de vez a zaga do Amparo. Com quase 5 minutos de jogo, é a categoria Sub-17 Campeonato Paulista. Guarani 0, Amparo 0, João. Pois é, Marcelo, e o que a gente vinha falando, tanto no Sub-15 como agora, né? A gente viu a equipe do Guarani tentando fazer uma bela jogada, um desenvolvimento, tentando invadir a área com a bola nos pés. Nem sempre é a melhor solução, ainda mais com essa defesa do Amparo tão bem armada. E o Danilo aqui no chat, Samuel, o melhor goleiro que eu conheço. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, perdeu a bola, recupera a equipe do Amparo. Tenta fazer o lançamento, recupera o Miguel na frente aqui. Nossa senhora, tá valendo tudo isso, meu amigo. Como você disse, João, o Rodrigo não é de dar muita falta e agora o impedimento assinalado. Ali é choque de trabalho, né, Marcelo? 5 pessoas correndo na mesma direção, é lei da física. Não, 2, 3, 4 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, como. Aí não tem jeito. Cobrança já feita, reiniciada a partida, Miguel. Miguel toca lá na direita com o Guilherme. Guilherme para Cauê. Cauê volta com o Enzo. O Enzo vai avançando, pede para os seus companheiros avançarem também. Tanto o Guilherme quanto o Cauê. Ele toca para o Guilherme lá na direita. Guilherme tenta aqui na esquerda o Brian. Conseguiu o domínio, acabou adiantando. E a bola foi aqui na piscina, hein, meu amigo? E foi chuar. Foi... Não? Ah, escapou da piscina. Tentou a cobrança de lateral já feita ali. Tentou um novo cruzamento o Brian. Ganha novo lateral. Eu acho que o pessoal tá querendo que a gente participe do jogo, Marcelo. Já é a segunda que vem parar bem próximo daqui. Opa, esse daí tá mais esperto, só mandou hoje, mas tá lateral para a equipe do Guarani. D'Amato. Tentou ali, onde não tinha ninguém e não chegou ninguém. Despacha essa bola e zaga do Amparo. No bate-rebate no meio de campo, e aí foi atropelado o jogador do Amparo. A falta assinalada, primeira falta cometida pela equipe do Guarani na partida. Vem para a cobrança o Vitor, capitão da equipe do Amparo. Toca atrás para o França. França lá na esquerda para o Isaac. Avança a equipe do Amparo, acabou errando, mas recuperou no meio aqui. Pedro Orsi para o camisa 9, o Gabriel. Gabriel avança, chega o Miguel ali de ladrão, consegue recuperar e tenta sair jogando a equipe do Guarani, adiantou. Mas os dois jogadores do Amparo acabaram se atrapalhando. A bola fica aqui com o Brian na esquerda e o Brian se atrapalhou a recuperação do Pedro. Tenta sair jogando novamente no meio, tabelinha aqui na direita com o Gabriel, avança, consegue chegar na cobertura, o camisa 4, o Cauê mandando essa bola pela linha lateral, vem o Davi para a cobrança, já feito com o Gabriel, Gabriel para o Davi,
Davi tenta novamente, tenta o lençol ali para cima do D'Amato. D'Amato chega na linha de fundo, corta o lance e manda essa bola para escanteio. O primeiro escanteio da partida. Escanteio a favor da equipe do Amparo aqui pelo lado direito do seu ataque. Na marca dos 8 minutos desta primeira etapa. Cauê que não quis dar sorte pro azar, né? Mandou uma bola longa. Tenta sair jogando aqui, ganha novo. Escanteio a equipe do Amparo. Vamos lá para a cobrança ali. Quem vai para a cobrança é o camisa 5, o Vitor. Tá perto ali o Davi. A cobrança será aberta. Agora o árbitro pede para esperar porque tem um puxa daqui, puxa dali. Ele já chega ali para os dois jogadores. Chama atenção, chama de ladinho ali, chama pro cantinho. E dá aquela bronca, eu tô de olho. E os dois continuam. Você acabou de conversar, o Isaac já saiu empurrando o jogador do Guarani. Muito bem. O árbitro de olho ali, vamos para a cobrança do escanteio. Vai o Vitor. Autorizada a cobrança, aberto no segundo pau, desvio de cabeça, a falta assinalada. Mas era cantada essa jogada, né, João? Ah, ele avisou, ele gritou, ele chamou. Para do abraça-abraça, deixa para trocar confraternizações no fim da partida. O jogador da equipe do Amparo, o camisa número 4, Isaac, fingiu que não ouviu, foi lá com as duas mãos nas costas do adversário, deu-lhe um belo empurrão no momento do cabeceio, falta marcada. E aqui a galera com a torcida organizada para o Samuca. Samuel é brabo demais. Aqui o Cauã Martins, ele que também é jogador da equipe do Amparo. Bola com a equipe do Guarani, lançamento aqui para o Brian na esquerda, conseguiu chegar nela, evita a saída, chega na linha de fundo, tem na marcação Pedro Orsi, não conseguiu escapar, afasta aqui a defesa, lançamento feito à frente, tenta na corrida o Pedro, chega na cobertura na bola o Guilherme, que recuperação, e já sai jogando no meio com o Miguel, Miguel inverte o jogo lá na direita com o Thiago volta, começa tudo de novo com o Enzo. O Enzo para Guilherme. Guilherme para, toca à frente. Quem chega nessa bola, chegou ali, conseguiu ganhar o Brian. Mandou se jogar o árbitro. Vai tocando a bola a equipe do Amparo. Vinícius com ela. Volta, gira, toca para Pedro Orsi. Pedro Orsi para Gabriel. Gabriel tentou a devolução, tocou errado. A bola fica com o Dreger, que não conseguiu o domínio. Recupera o Pedro. Na sobra fica ainda com o Harley. E é só lateral a favor da equipe. A bola já tinha saído, O assistente número 1 está informando o árbitro da partida, por isso o lateral é para a equipe do Amparo, né, João? Exatamente. O último toque foi do jogador do Guarani. E aí o assistente que tem melhor campo visual em relação a isso auxilia o senhor Rodrigo. Estamos chegando na marca dos 11 minutos, segue 0-0. Lembrando, na categoria Sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. A bola fica com a equipe do Amparo. Gabriel tenta sair jogando, D'Amato na marcação, mas a sobra fica com ele ainda. Agora chega até o Miguel. Miguel para Maroto. Maroto no bate-rebate sobra para o Harley. Harley tenta inverter o jogo lá para o Thiago. Thiago tem um pouco mais de espaço e tenta avançar agora lá pelo lado direito. Tenta abrir ali o Cauã Jabes. Cauã recebe. Tenta a devolução ali para o Thiago, foi muito forte, despacha essa bola ali o Nicolas mais para cima do que para frente. Fica ainda com o Miguel, Miguel domina na sua intermediária de ataque. Toca do lado para o Harley, Harley para o Brian, Brian de calcanhar aqui na esquerda para o D'Amato. Chegou o D'Amato, tentou cruzar de primeira, foi bloqueado e a bola fica fácil nas mãos do goleiro Samuca que faz a defesa. Quase 12 minutos de partida, 0-0. Sai tocando a equipe do Amparo, tenta o lançamento, melhor ali para o Cauê. Cauê para D'Amato, D'Amato na frente para o Harley. Harley tentou lá no meio para o Dreger, não deu. Tentou o toque ali, acabou furando o Miguel, acabou acertando o jogador. Mas não foi o jogador do Guarani que acertou, ele parou para atendimento, né? Parou para atendimento, quem nocauteia o Miguel foi o Guilherme. Ele atingiu, o Guilherme deu uma sapatada ali no coitado do Miguel. Não viu nem de onde veio a pancada. Tenta sair jogando aqui. Agora tá parado para atendimento ali para o goleiro. Tenta sair ali.
Pessoal, estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, já estamos aqui resolvendo o problema da imagem, tá bom? Aguarde só um instantinho, a imagem já retornará aí para vocês. Enquanto isso, o camisa 5, o Miguel está em atendimento ainda. Já voltamos aí, pessoal. Problema resolvido, tudo em ordem. Vamos para a sequência da partida ali, o Miguel ainda em atendimento. Enquanto isso, a galera aproveita para tomar água e receber as orientações dos seus respectivos técnicos. Lembrando que no grupo 6, a rodada de hoje, além de Guarani e Amparo, São Bernardo e Valinhos, Esporte Clube Paulinense e Rio Branco, El Shaddai e Paulínia. A equipe do Guarani venceu o Paulinense por 4-0, o Valinhos por 5-0 e o Rio Branco por 5-1. Já a equipe do Amparo empatou com o São Bernardo em 0-0, venceu o Paulínia por 2-1 e venceu a equipe do... Perdeu para o Paulínia, por 2-1 e venceu o El Shaddai por 4-1. Essa é a campanha das duas equipes até o momento. O árbitro está lá explicando o reinício. Não foi bola ao chão, João. Ele marcou falta mesmo, não entendi. Mas, cobrança feita ali, sai tocando a bola a equipe do Guarani. Chega até o Enzon. O Enzon para, despacha essa bola para o seu campo de ataque, tenta aí o Brian na disputa, melhor para o Pedro. Na sobra aqui o Cauê novamente, mandando para o seu campo de ataque. Agora chega o Isaac, tenta sair jogando a equipe do Amparo. Vai no bate-rebate, vai no embalo. Chegou até ali, o Isaac estava indo. A bola sobra com o Vinícius, que já toca ali na esquerda para o Nicolas, que tenta sair jogando a equipe do Amparo. Vai avançando, houve o corte providencial. A bola sobra com a equipe do Guarani. 3 em cima do jogador do Halley. Foi empurrado e a falta assinalada. 5ª falta da equipe do Amparo na partida. E está caído ali o Halley nesse momento. No choque, acabou trombando com os outros jogadores da equipe do Amparo, estava cercado por 3, acabou sentindo. Vamos ver se vai precisar do atendimento médico. Parece que está tudo ok, a cobrança já foi feita e agora o Halley vai levantando. Toque na frente ali, tenta ali o Brian, o desvio ali do Pedro Orsi, mas a sobra fica com o Brian. E dá um tapa na linha de fundo, evitou a saída, 2 em cima dele. Foi empurrado, o árbitro no nada marcou, só lateral a favor da equipe do Amparo. Com 15 minutos, quase 16 desse primeiro tempo, segue 0-0. Arremesso lateral batido, D'Amato ganhou de cabeça, tentou ali, mas a sobra fica com o Guilherme, que despacha para a grande área. Na sobra, Halley recupera novamente, mas o Dreger já estava voltando da posição de impedimento. O impedimento foi assinalado ali contra a equipe do Guarani. Na marca dos 16 minutos deste primeiro tempo, um jogo truncado, mas equilibrado nesse momento, né, João? Exatamente, Marcelo, um jogo bastante equilibrado, mas é o que a gente já tinha visto no Sub-15. O Amparo tenta segurar o ímpeto do Guarani de todas as maneiras e sempre que possível, Guarani bobeou, eles vão para cima em velocidade tentando ampliar o placar. Está jogando a equipe do Guarani lá pelo lado direito com o Thiago. Thiago tenta a inversão aqui para o Brian, conseguiu o domínio, mas a bola acabou escapando, só que tocou no braço e por isso a falta foi assinalada. Segunda falta do Guarani na partida. Amparo sem muita pressa. Já batida, não, deixou para o goleiro o Enzo, Samuca. Samuca toca ali para o França. França já toca na frente, toque errado, recuperou o Miguel ali, adiantou, mas recuperou no pé de ferro, ganhou. Tocou para o Maroto. Maroto na ginga, escapou, já toca ali para o Brian. Tenta o cruzamento de primeira, bate no Pedro Orsi, ganha a lateral a equipe do Guarani. Vem o D'Amato para a cobrança. Segue 0-0 no placar. D'Amato, toque curto. Tenta sair jogando a equipe do Guarani ali pelo canto. Acabou se atrapalhando com a bola, sai com bola e tudo a equipe do Guarani, é só tiro de meta já batido. Toca lá na esquerda. Vai avançando, tenta avançar a equipe do Amparo, tentou uma jogada ali, o Davi deu certo, tentou o toque na frente procurando o Pedro, não deu certo, recupera a equipe do Guarani e volta com o Enzo.
Enzo domina, se atrapalhou, jogou pra cima. E agora um tá olhando pro outro e o escanteio. Meio que ganhou no grito o jogador do Amparo, hein, João? Pois é, Marcelo. Rodrigo, na distância que ele estava, é impossível ele determinar que isso foi escanteio. E o assistente no ângulo completamente desfavorável. Aí ele ainda fica justificando a marcação. Escanteio a favor da equipe do Amparo, o terceiro na partida, o primeiro lá pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança o Vitor. Prepara-se para a cobrança ali, autorizado já. Vitor toma distância. Cobrança fechada no primeiro pau, desvio de cabeça. Tenta ali ainda, a bola fica pererecando na área ali. O pessoal reclama de um pênalti. Tenta sair jogando aqui do Guarani. A torcida aqui dá para escutar. O banco revoltado. Mas vem a equipe do Amparo, o cruzamento para trás. Consegue afastar a zaga. A sobra fica com o Vitor ainda. Começa o jogo mais atrás. E começa tudo de novo a equipe do Amparo. Na marca dos 19 minutos, segue 0-0. O toque curto ali, Samuca. A bola volta, fica com a equipe do Guarani. Harley foi acossado ali. E a falta agora assinalada, João Luiz della Coleta. Falta bem marcada, o jogador Harley foi calçado ali no meio. E lá na área, nada, Marcelo, nada a marcar. Foi mais o grito da galera mesmo, então. Houve o choque entre os dois jogadores, mas era uma disputa de espaço, os dois estavam com o pé no alto. Então não tem ali, foi só acidente de trabalho. E lá vem o D'Amato aqui pela esquerda, belo lançamento, chute! Passa por cima do travessão. João, que lançamento do Cauê para o camisa 6 D'Amato. Pegou sozinho D'Amato na hora de tirar o 10. Acabou pegando um pouquinho embaixo da bola, mas belo lance do Guarani. Pois é, a equipe do Guarani precisa aproveitar esses momentos de distração da defesa do Amparo. Como a gente vem falando, o Amparo que está fechando a frente da área. Quando consegue uma espetada dessa, tem que aproveitar. E vem a equipe do Amparo aqui pelo lado direito. Chega firme na cobertura o Cauê para cima do Pedro. Manda essa bola pela linha lateral. Não, houve o último toque ali. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O árbitro agora pede para esperar um pouquinho. Teremos a parada para hidratação. É isso aí, parada para hidratação na marca dos 20 minutos deste primeiro tempo de até aqui. Guarani 0, Amparo 0. Os números da partida até o momento. A equipe do Guarani deu um chute nenhum na direção do gol, cometeu 2 faltas, teve um impedimento contra e cerca de 55% de posse de bola. A equipe do Amparo, nenhum chute, cometeu 6 faltas, 3 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 45% de posse de bola. Dá uma passadinha rápida aqui no chat pra gente. O Guilherme, bora Samuca, paredão, estamos na torcida, a G Esportes acompanhando nossos atletas. A Maria Frederico, bom dia aqui em São Paulo, reunião da família torcendo para Amparo. Avós e tios de Gabriel Suleibe, força Amparo, vamos, vocês conseguem. E o Alex Almeida falando aqui, mandando aquele abraço para a galera aqui da TV Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Vocês veem de vez em quando uma cabecinha passando ali pela câmera. A galera que passa aqui não vê que tem a câmera, não enxerga e aí acaba pegando o cucuruto das pessoas. As duas pessoas vão, os dois times vão ainda conversando, tomando água, aproveitando. Até que chegamos aqui com um clima mais fresco e nesse momento o calor vai tomando conta aqui na cidade até agora, né, João? Pois é, Marcelo, o outono, né? Não tem jeito. O dia começou bastante gelado, com neblina. Agora o sol abriu e vai esquentando, principalmente para aqueles que estão no gramado, né? A arbitragem já vai agora 2 minutos, vamos para 2 minutos de intervalo. A equipe do Guarani já vai retornando ao gramado. O Rafael vai aproveitando até o último segundo para passar as orientações para a sua equipe. Para termos o reinício da partida aqui da categoria Sub-17. Lembrando que na preliminar, na categoria Sub-15, Amparo venceu a equipe do Guarani pelo placar de 1-0.
A Andressa, vamos Amparo, boa sorte, vamos trazer essa vitória. A galera vai se manifestando, a gente vai acompanhando, ver aqui a torcida do Amparo e cadê a torcida do Guarani, hein? Estamos esperando aí a torcida do Guarani incentivar os seus jogadores. E aproveitando, né, João, tem aí o sócio campeão do Associe-se e mostre a sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as promoções. Tem um plano para todos aqui no sócio campeão. Reiniciada a partida, a equipe do Guarani vai tocando a bola lá pelo lado direito. O toque ali com o Guilherme já toca aqui na esquerda agora para o Cauê. A equipe do Amparo sobe sua linha de marcação nesse momento e tenta o lançamento para o Brian. Chega o Pedro Orsi na cobertura e manda pela linha lateral. Novamente o lançamento aqui do Cauê. Toque lateral para a equipe do Guarani, D'Amato. D'Amato aqui, cobrança feita para o Harley. Harley volta mais atrás com o Miguel. Miguel inverte o jogo lá na direita com o Thiago. Thiago domina, ergue a cabeça, toca mais à frente. Da tabelinha, recebeu ali, o árbitro mandou seguir. Tá ali o Dreger, tentou sair jogando, 2 em cima dele e não conseguiu ganhar. Houve um entreveiro ali entre os jogadores do Guarani. Agora o jogo é paralisado, pois o jogador do Guarani fica estendido no chão e o árbitro deixa correr, João. É o que a gente vem falando, né, Marcelo? O Rodrigo é um árbitro de deixar o jogo acontecer. Ele entendeu ali que houve uma situação para seguir o jogo, mas no momento que o Guarani recupera a posse de bola, ele paralisa porque o jogador estava no chão. E viu como a torcida estava de olho aqui, ó? Vamos Guarani, para cima deles, Brian, Estrela, Edmara Mota, torcida da família do Luca Mota esperando uma oportunidade para ele. Vamos Amparo, para cima Brian, craque, Antônio Dias, sou pai do goleiro Enzo e estou na torcida pelo Guarani. A Daniela Brandão na torcida de São Paulo, família do Maroto. E a equipe vem descendo a equipe do Guarani agora. Aqui pelo lado esquerdo tentou a devolução pro Harley, não deu. Recupera a equipe do Amparo. O Vitor tenta escapar ali, chega o Brian na marcação, é falta cometida. Aí dá um último toque, o Vitor dá aquela girada e reclama de falta. E reclama de infração. Aquele negócio, o Rodrigo de cabeça baixa, ele sinaliza a falta e perde o lance, o Brian deu uma chegadinha, cabia uma punição ali pela imprudência ou pela impaciência do jogador do Guarani, para não dizer outra coisa. Lembrando, né, que agora na categoria sub-17, normal a apresentação dos cartões, né, João? É só até a categoria sub-15 que não é mostrado o cartão, é anotado, mas não mostrado. E até o sub-15 ainda temos a questão da substituição disciplinar. Já no sub-17 não tem essa ressalva no regulamento. Tenta sair o Dreger ali, acabou puxando o camisa 6, o Nicolas. A falta foi assinalada. Quarta falta da equipe do Guarani. Tem um jogador caído do Guarani perto da sua grande área. Reclama de um contato no rosto. O árbitro vai lá checar. Vai perguntar se precisa de atendimento. Mas já está se levantando ali o jogador do Guarani. João Luiz viu um ali. João Luiz é com você. Sobrou um bracinho ali na disputa. Se tem VAR, vai para revisão. Sai jogando a equipe do Amparo, volta com o goleiro Samuca. Samuca tenta o lançamento aqui na direita, tentou o domínio, o Gabriel foi enganado pelo kick da bola e a bola acabou saindo pela linha lateral. Vem D'Amato para a cobrança. D'Amato espera ali, adianta mais um pouquinho, tentou o Harley, a bola fica com o Brian ganhou, belo toque para o Harley, que avança aqui pelo lado esquerdo, toque no meio para o Maroto, Maroto vê a chegada do Thiago lá pelo lado direito, invadiu a grande área, acabou adiantando, chega na cobertura no momento certo, o Nicolas mandando essa bola pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani, na marca dos 27 minutos desta primeira etapa, segue 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E agora na disputa de bola, o último toque foi do jogador do Guarani e o Nicolas já chegou para cima encarando o jogador do Guarani, hein, João? Pois é, o Nicolas ali resolveu que é mais homem do que os 17 anos, saiu gritando e o Rodrigo, como eu falei,
tanto no primeiro quanto nesse segundo jogo, Marcelo, a arbitragem gosta de manter uma certa distância, para não dizer outra coisa. Fala pra você, vai ter que trocar o gramado do meio campo ali, porque ó, só o círculo central. Pelo amor. A falta marcada, a falta já cobrada. Sai tocando a equipe do Amparo aqui na direita com o Pedro Orsi. Tenta o lançamento ali para o Gabriel. Chega firme o D'Amato, despachando essa bola. Para quem fica com ela, chega. Nossa Senhora, o Miguel contra o Vitor. A bola sobra com o Brian. Brian para, põe a bola no chão. Tenta o toque do lado ali para o Maroto, mas dá certo ainda, porque avança. Maroto para o Thiago de primeira. Tem o Cauã perto também. Tenta o lançamento, o Thiago ali no segundo pau, afasta o Pedro Orsi, mandando pela linha de fundo, não quer nem saber do perigo, é o primeiro escanteio a favor do Guarani, aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. E já prepare-se para a cobrança, vem a equipe do Guarani. O árbitro já autoriza, cobrança fechada no segundo pau, saiu meio que trabalhado o Samuca, a bola fica com a equipe do Guarani ainda. Maroto faz o corte, tentou o toque na frente, acabou adiantando, não conseguiu o equilíbrio, a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Samuca já toca do lado ali para o seu companheiro, já sai jogando, lançamento feito, tenta surpreender. Henry, lá na esquerda, toca para o Nicolas. Nicolas devolve para o Henry. Henry avança lá pelo lado esquerdo, engana, chega na linha de fundo, toque mais atrás procurando o Pedro, mas foi um pouquinho atrás. A recuperação do Miguel, de cabeça, recupera a equipe do Amparo. Pedro Orsi atrás para o Isaac, chega o Vitor. Quase chega a equipe do Guarani roubando essa bola. A bola chega aqui na direita com Pedro Orsi. O toque de primeira ganhou. D'Amato tentou o lançamento de primeira, não deu certo. Miguel na disputa, sobra novamente com D'Amato. Toque curto para o Brian. Brian consegue colocar 3 em cima dele, conseguiu escapar ali. Aí do quarto, levou o rapa do Vitor e a falta assinalada. 7ª falta da equipe do Amparo na partida, João. Marcelo, quase 30 minutos. 7ª falta da equipe do Amparo, que vem conseguindo brecar o ímpeto da equipe do Guarani. Seja nas faltas, seja congestionando a entrada da área. Vem travando o ataque da equipe do Guarani até aqui, a defesa do Amparo. Lembrando os amigos de casa aí que o Guarani, a melhor equipe da competição até o momento, nas 3 rodadas já realizadas. Vem a equipe do Amparo lá pelo lado esquerdo, tenta puxar o Davi. Davi faz o corte para o meio, tentou o lançamento na área, afastou ali o Cauê, mas a sobra volta ainda com a equipe do Amparo, toca mais atrás, chega até o Pedro Orsi tenta o toque lá na direita, toque saiu fraco, recupera a equipe do Guarani, Thiago se atrapalhou com a bola, volta com a equipe do Amparo, toque para o Pedro à frente, avança a equipe do Amparo, chega ali o Miguel na cobertura, rouba essa bola, despacha pelo meio, tenta chegar o Dreger ali na disputa, perdeu, fica com o Vitor na frente ali, tentou o Vinícius, a sobra ainda é dele, o chute feito, colocado nas mãos do goleiro Enzo, que faz firme a defesa. E já sai jogando aqui na esquerda com o Brian. Brian contra o Pedro Orsi ali, os dois se encarando, o Pedro Orsi ali, a briga tá boa, na bola. Chegou D'Amato, recuperou, atrás para o Cauê. Cauê tentou o lançamento pro Dreger muito alto, fica com a zaga da equipe do Amparo que está jogando Isaac. Lá na esquerda com o França. França para, tem o Vitor à frente, é para ele. Vitor vai avançando, toca lá na esquerda agora para o Nicolas. Nicolas para, ajeita de 3 dedos ali procurando o Pedro. Foi enganado pelo kick da bola, Pedro defendeu o Enzo, conseguiu se recuperar. Mas que furada do Guilherme, João. Quase chega a equipe do Amparo. Pois é, Marcelo, 3 dedos do Nicolas, engambelou a defesa. Mas o Enzo cresceu muito na frente do atacante, fez uma bela defesa no queima-roupa. Vem avançar agora, tenta avançar a equipe do Guarani, não conseguiu o domínio o Cauã Jabes. Fica com Pedro Orsi, que está jogando aqui, lançamento feito novamente para o Pedro. De peito, tentou jogar na frente, chega na cobertura o Guilherme. Toca na frente para o D'Amato. D'Amato para, volta mais atrás ali com o Cauê. Cauê vira o jogo lá na direita, com o Thiago. Thiago para o Maroto. Maroto ergue a cabeça, não tem ninguém, toca do lado novamente para o Thiago. Thiago atrás para o Guilherme. Guilherme para, toca do lado para o Cauê. Cauê para D'Amato. Vai girando essa bola a equipe do Guarani. Novamente a bola com o Guilherme.
Aos poucos vai avançando a equipe do Guarani. Tenta o lançamento, a inversão de jogo aqui para o Brian na esquerda. No domínio, acabou adiantando, recuperou o Vitor na cobertura. Vitor com a bola no chão, toca na frente ali. Chega na cobertura da Mato e manda essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Amparo. Fica sentindo ali o Gabriel. O Pedro Orsi parece estar sentindo a virilha também. E tem o Pedro também agora caído aqui no centro do gramado. 3 jogadores da equipe do Amparo vão sentindo ali. Só o Pedro está caído ali no meio. E o Pedro e o Gabriel aqui no banco tentando receber atendimento também, João. O Pedro Orsi foi aquela jogada aqui bem próximo ao banco ao meio campo aqui, bem próximo ao quarto árbitro. A trombada dele com o Brian mais forte aqui, que a gente até comentou que estava uma chegada um pouco desnecessária de ambas as partes. E aí ele sentiu e agora está recebendo atendimento, mas o camisa número 11, o Pedro Henrique, já deixou o gramado. Muito bem. Vamos ver ali, teremos o reinício da partida. Lateral a favor da equipe do Amparo. Vai o Pedro Orsi para a cobrança. Já estamos com 34 minutos deste primeiro tempo. Cobrança feita, o D'Amato tentou ligar o Dreger ali, esperto na cobertura, Isaac despassa essa bola, mas a sobra fica com o Miguel, que já toca para o Halley, tentou a tabelinha ali, não entendeu ali o Dreger, fica com a equipe do Amparo, Gabriel com ela, fez o giro em cima do Gérer, mas recuperou a equipe do Guarani, aí teremos cartão para o camisa 9, Gabriel do Amparo, João. Demorou, né, Marcelo? Estava tendo chegadas aí de intensidade alta e aí o árbitro demora um pouco, mas solta o primeiro cartão da partida até aqui para o camisa número 9, o Gabriel. Falta assinalada aqui na esquerda. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui. O Antônio Dias, sou pai do goleiro Enzo, a Daniela Brandão, na torcida aqui de São Paulo, família do Maroto, notícias da bola, Vini Milione, 8 do Amparo, faz o Vinícius, né? Faz o jogo fluir para o Amparo. O José Roberto, família Prates, Dali Guarani, Prates Sub-13, amanhã estaremos aqui, amanhã para as categorias Sub-13 e Sub-14. Voltaremos um bate-volta aqui para a cidade de Amparo, né, João? Exatamente, amanhã estaremos novamente aqui acompanhando desta vez o Sub-13, Sub-14, Guarani. Ih, rapaz, me fugiu. Amparo, verdade. Guarani e Amparo novamente. É uma overdose de Guarani e Amparo esse final de semana. Despacha a bola aqui. Enquanto despacha a bola e a bola tá ali com tranquilidade pro Guilherme, acabar aqui a Carol, vamos Amparo, mãe do Pedro, camisa 11 na torcida. A Karina Machado, bora Amparo. Luana, vamos Amparo, bora Luca. E agora ganha a lateral aqui. Teremos substituição, João. Na equipe do Amparo. Daqui a pouco eu passo para os amigos de casa. Saiu o camisa 9, que tomou o cartão, o Gabriel. Para a entrada do camisa número 20, o Levi. Então, primeira substituição, primeira parada da equipe do Amparo. No bate-rebate ali no meio de campo, tenta ganhar o Vitor, tentou o toque na frente para o Davi, acabou perdendo, volta ali a bola o Guilherme com o Enzo. O Enzo já toca na frente, tenta o lançamento, não conseguiu ganhar o Dreger. Maroto, de cabeça, tentou ali o Cauã, não conseguiu, a sobra fica com a equipe do Amparo que está jogando lá pelo lado esquerdo com o Pedro. Pedro faz o giro, domina, tenta o toque para o Davi, melhor para a zaga que despacha essa bola. Mas a sobra ainda fica com o Amparo. O Vitor tentou o lançamento, mas foi nas costas ali do Levi. Mas ele se recupera na jogada e ganha. Já toca para Pedro Orsi, faz a ultrapassagem, ele fica com a bola, o Pedro Orsi tenta o cruzamento, afasta a zaga do Guarani. Conseguiu ganhar no cabeceio ali o Cauã. Tentou sair jogando o Dreger, recebe a falta, mais uma falta, a 9ª falta da equipe do Amparo na partida contra 5 da equipe do Guarani. Já na marca dos 37 minutos deste primeiro tempo, segue 0-0. Bola com o Guilherme, já toca para Cauê. Cauê aqui pelo lado esquerdo do Guarani. Toca para o D'Amato já toca de primeira lá para o Guilherme.
Tá mais livre ali no meio agora. Vai avançando. Tem o Harley perto. Ele prefere fazer o lançamento pro Brian. Vamos ver se ele chega. Brian conseguiu evitar a saída na linha de fundo. Tentou lençol ali. Aí a falta, João. Aí não tem o que fazer. O Pedro Orsi estava tomando um lençolzinho ali. Colocou o bração na frente. A falta assinalada. Pois é, mais uma jogada em velocidade do Guarani. Chegou atrasado. Pedro Orsi, que, bom, digamos assim, não perdeu a viagem, acabou acertando o jogador do Guarani. Falta muito bem marcada. Vem para cobrança de escanteio. Um mini escanteio a favor do Guarani. D'Amato ajeitou ali. Tem mais um jogador do Guarani na bola. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no chat. Lance de perigo para o Guarani nesse momento aqui pelo lado esquerdo. Momento de expectativa. 2 na barreira, cobrança feita, fechada no segundo pau. Tentou de cabeça melhor ali para o Nicolas, que afasta essa bola, mas a sobra ainda volta com o Guarani. Maroto de primeira, jogou na grande área, pegou mal, socou ali o Samuca, meio que desequilibrado, mas conseguiu completar. Tá na sobra ali o Miguel, conseguiu um tapa na frente, não quis nem saber, mandou essa bola pela linha lateral porque já estava pressionado pelo Pedro, camisa 11. Pois é, no cruzamento do Maroto a bola subiu muito, deu tempo de toda a defesa do Amparo se postar, se preparar, olhar, medir, analisar. E o goleirão Samuca foi lá e deu um soco nela, afastando o perigo. E agora a falta do Guarani, a sexta na partida, ali pelo lado esquerdo do ataque do Amparo. E aqui a Tatiane Rodrigues, mãe trabalhando, mas acompanhando o jogo e na torcida pelo Guarani e pelo D'Amato. A Mirtes Vilela, força Guarani. Prepare-se para a cobrança da falta, a equipe do Amparo. Vitor ajeitou com carinho, só um na barreira. É o Cauã. Já tomou distância. Cobrança feita, na marca do pênalti, afasta de cabeça. Pode como falar, João. Não, o Rodrigo também não tem muita pressa não, viu, Marcelo? Marca a falta, posiciona a barreira... 10 minutos para ir para um lado, não sei o que, até autorizar passa-se 2 minutos, 1 minuto e meio de jogo, até ele liberar a cobrança da falta. Falta ali do Guarani, já cobrado, rápido, tenta avançar a equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo com o Maroto. Maroto faz o corte, volta com o Miguel, Miguel toca do lado para o Guilherme. Guilherme faz um lançamento na área, chegou, achou o Maroto no domínio, escapou um pouquinho, mas estava em posição irregular o jogador do Guarani. Temos o acréscimo, né, João? Exatamente, 2 minutos de acréscimo, Marcelo Gobet. Iremos para a cobrança do impedimento, o segundo impedimento da equipe do Guarani neste primeiro tempo. Já cobrado ali, Samuca para o Vitor. Vitor para, toca lá na esquerda ali para o França. Voltou para o Isaac. Franca. Toca na esquerda ali agora para o Nicolas. Nicolas despacha essa bola, tenta o lançamento e chega ali para o camisa 3, o Guilherme do Guarani. Esse lançamento foi para perceber que estão no acréscimo. Manda essa bola, vamos ganhar tempo, manda para longe, sem pressão, daqui a pouco a gente volta. Já estamos com 41, estamos na última volta do ponteiro. Lançamento para o Brian, chega na cobertura aqui o Isaac, a bola não saiu ainda. Nossa, chega o D'Amato com o Levi aqui e é lateral para a equipe do Amparo. E o pessoal reclama de uma falta para cima do D'Amato. João, com toda a sua experiência, o que você viu no lance? A confusão da arbitragem. Para mim, falta. Falta, o Rodrigo achou que a bola seria do Guarani no lateral, preferiu não marcar a falta, sinaliza só o lateral, só que o assistente viu que o último toque tinha sido do D'Amato. E aí encerra-se o primeiro tempo, Marcelo. E aí, para não complicar, ele encerrou a partida nesse primeiro tempo, né, João? Muito bem, vamos para o intervalo. A gente vai ajeitar, fazer aquele pit stop, ajeitar tudo aqui, colocar as estatísticas. Na volta, não sai daí, a gente volta com tudo do segundo tempo de até aqui. Guarani 0, Amparo também 0. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu
devoção. Nossa família. No gol. 0-2. Puta, tô digitando. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo
devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada,
nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Para até agora, Guarani 0, Amparo também 0. E nesse momento, vamos às estatísticas do primeiro tempo com João Luiz Della Coleta na telinha da TV Guarani. Muito bem, Marcelo. Vamos então aí às estatísticas dessa primeira etapa. Guarani, um chute, nenhum em direção ao gol, cometeu 6 faltas, teve um escanteio a seu favor e 2 impedimentos marcados contra. Teve uma posse de bola ligeiramente superior, 51%, quanto a equipe do Amparo, 2 chutes, os 2 na direção do gol, 11 faltas, 3 escanteios a seu favor, um impedimento marcado contra, 49% de posse de bola. Tivemos uma advertência só na partida até o momento para o camisa 9 Gabriel, que já foi substituído pelo Levi. E eu estava dando uma verificada aqui enquanto você passava os números do primeiro tempo, João. Tudo, as equipes não fizeram modificações no intervalo. Só então mesmo a substituição que ocorreu no primeiro tempo, a saída do jogador Gabriel, que a gente até vê aqui agora, ó, mancando ali, indo para o banco da sua equipe. A saída do Gabriel para a entrada do camisa 20, Levi. A equipe do Amparo vai se posicionando à direita da telinha da TV Guarani, o Guarani à sua esquerda. Dreger e Harley já estão lá no centro do gramado para o pontapé inicial. O árbitro já vai se posicionando. Só está faltando um detalhe, João. A bola. Cadê a bola? Chegou uma bola aqui. Agora chegaram 2 bolas. Vamos ver. Quem vai? Não, vai essa daqui. Pronto, decidiram a bola que vai. E daremos o pontapé inicial para este segundo tempo aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Tudo ok? O árbitro já deu o ok também ali, já teve o ok dos seus assistentes.
fazendo a última contagem. Vamos lá. Só esperando o senhor, Rodrigo Pessuto. Está valendo! Começa o segundo tempo de até aqui. Guarani 0. Amparo também 0. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham no chat aqui da TV Guarani. Um grande abraço a todos os familiares, amigos que estão na torcida aí para a garotada que está no gramado aqui do José de Araújo Sintra. O Guarani vai tocando a bola, chega até o Enzon vira lá na esquerda. Chega até o Guilherme. Guilherme avança, tenta o lançamento lá para o Brian. Brian chega na corrida, ganhou do Pedro Orsi. O Pedro Orsi na cobertura consegue mandar essa bola pela linha lateral. Ganha a lateral a equipe do Guarani. O próprio Brian já cobrou. Maroto tenta tocar a equipe do Guarani. Acabou perdendo e tenta sair jogando o Vinícius. Vinícius no meio para o Henry. Aí a bola bateu no árbitro. E teremos bola ao chão a favor da equipe do Amparo. Esperando da distância dos 4 metros. Reiniciada a partida. Vai tocando a bola ali o Franca. Franca já faz o lançamento à frente. Vai avançando a equipe do Amparo. O Vinícius abre o jogo aqui na esquerda com o Davi. Davi no X1 para cima do Thiago. Tentou ali, chegou muito fechado o ângulo. Tentou o chute direto, pegou muito mal na bola. Passou à direita do gol do Enzon. Sem perigo. 0-0, né, João? 0-0, Marcelo. E como você bem disse, não houve modificações, né, do primeiro para o segundo tempo. A equipe do Amparo também mostra que vai manter a mesma estratégia. Tentar segurar o ímpeto do Guarani o máximo que puder. E se a defesa Guarani der bobeira, vai aproveitar. E vem a equipe do Guarani com o Dreger. Dominou, invadiu a grande área. Parou, toque providencial ali da zaga. 2 para cima dele, aí o Dreger chegou empurrando, fazendo a falta. Falta assinalada contra a equipe do Guarani. O Dreger, João, que é o artilheiro da competição na categoria Sub-17 com 6 gols. Pois é, agora ele recebeu uma bela bola, postou a corrida ali, mas desta vez não levou vantagem. Melhor para a defesa do Amparo, que já sai jogando. Sai jogando ali com o Nicolas. Nicolas faz o lançamento à frente procurando o Pedro. Ganha ali o Davi. No domínio de bola o Vinícius. Aí chega no Ipom o camisa 5, o Miguel. E mais uma falta assinalada da equipe do Guarani. Melhor é o Miguel. Eu tava com o braço pra cima não é falta, mas embaixo tava dificultando a passagem ali, calçando seu adversário. E tenta chegar, é pênalti! Chegou atrasado ali o Guilherme. João Luiz, com você. Olha, Marcelo, até tô indo buscar o replay aqui, o pessoal pode acompanhar. Pois é, ali a defesa da equipe do Guarani, o camisa número 3, Guilherme, atrasou. O jogador do Amparo já tinha colocado a bola para frente, chegou no carrinho, atingiu. Pênalti bem marcado pelo Rodrigo. É, pênalti marcado contra a equipe do Guarani e é o Vitor que tá lá para a cobrança. Vitor já posicionado, pode falar, João. É o que a gente vinha falando, o Amparo ia tentar segurar o máximo que pudesse, tentar uma investida ou outra, e acabou conseguindo aí uma grande oportunidade. Quem vai para a cobrança é o Davi. E a Meire aqui, torcida do Guarani para o meu neto Cauã Jabes. Vamos Guarani, só que agora é lance de perigo. É pênalti a favor da equipe do Amparo. O Vitor já deixou a bola agora ali com o Davi, camisa 10. E 2 cartões amarelos, um para o camisa 5 e um para o camisa 4. 5 do Amparo e 4 do Guarani, advertidos pela, vamos dizer assim, pelo extra pós-pênalti ali, pela falação, pela reclamação de ambos os lados. Então o Cauê da equipe do Guarani leva seu cartão amarelo e o Vitor Gabriel pela equipe do Amparo. Prepara-se para a cobrança o Davi. Já posiciona a bola. O árbitro chega o posicionamento dos jogadores fora da área. Vai tomando distância. Por enquanto, próximo da bola ali o Davi. Agora sim vai tomando um pouquinho de distância. É Davi contra o Enzon. Autorizado. Vai Davi para a cobrança. 4 minutos de segundo tempo. O chute colocado. Gol! É do Amparo.
Na marca dos 4 minutos, abre o placar a equipe. Camisa 10, Wenzon. Agora, Guarani 0, Amparo 1. Carimba, né, João? Carimba, gol do Davi, camisa 10. O Wenzon acabou pulando pro lado errado. Bateu alto, bateu forte. Dificultou demais ali o lado do Enzo, que até se tivesse, acho que se tivesse pulado pro lado certo, Marcelo, teria muita dificuldade na defesa. Bela cobrança aí da equipe do Amparo. E o Davi marca o seu 2º gol na competição. A história se repete, o que a gente viu no Sub-15, estamos vendo no Sub-17, como você bem disse, né, João? A estratégia do Rafael Alves, né? Ele mostrou que ele faria isso no primeiro jogo e repete toda a sua estratégia, toda a sua configuração agora no Sub-17 também, já que ele é o técnico de ambas as categorias. Cauã Jabes, 4 para cima dele, conseguiu o toque atrás ali para o Thiago. Tentou jogar na área, afasta a zaga. Chega na cobertura, o Guilherme manda de novo lá pra frente. A bola chega até o Brian. Posição legal, ele domina, faz o giro. 2 para cima dele, toca mais atrás para D'Amato. D'Amato mais atrás, o Guarani busca o gol de empate. Brian para D'Amato, vai avançando a equipe do Guarani. Chegou na linha de fundo, o cruzamento passou por toda a extensão da pequena área. Chega até o Thiago. Thiago domina, tenta passar e perdeu a bola. Despacha novamente procurando o Pedro. Tentou ali o Guilherme, ficou melhor para o Cauê, que volta e começa com o Wenzon. O Wenzon, lance perigoso ali, conseguiu o toque para o Guilherme. Guilherme já toca no meio para o Miguel. Miguel para o Guilherme. Vai avançando a equipe do Guarani. Miguel com ela de novo. Já toca na frente, tenta avançar a equipe do Guarani, agora perde por 1-0, é o Harley para o Cauã. Cauã faz o giro, passa pelo seu marcador, vai avançando, tenta o toque, chega até o Harley, invadiu a grande área, o cruzamento foi travado, é escanteio, o Guarani acordou depois que sofreu o gol, hein, João? Pois é, Marcelo, estamos vendo o mesmo script do Sub-15, o Guarani com fazendo pressão, buscando, mas não fazendo um último terço bom. Lá vem o cruzamento. Lançamento na área, o desvio para fora! Chegou de surpresa o Guilherme. Bela acabou pegando um pouquinho embaixo, mas estava sozinho ali, hein, João? Pois é, Marcelo subiu sozinho, o jogador da equipe do Guarani. O que a gente vem falando? A equipe do Guarani faz uma pressão, tenta boas jogadas ali, quer entrar, quer pisar dentro da área para fazer o passe, quer finalizar cara a cara com o goleiro. E, infelizmente, o script se repete. A equipe do Amparo precisava de uma única chance, teve, agora que vai travar tudo mesmo lá atrás. E temos substituição, né, na equipe do Guarani. Daqui a pouco o João passa pra gente, para vocês que nos acompanham aqui na TV Guarani. Lateral cobrado aqui pelo Thiago, procurando o Dreger, afasta a zaga do Amparo, chega o Miguel, rouba essa bola, vem avançando aqui pelo lado direito, não evitou a saída, e a saída é do Guarani. O Miguel não tocou na bola. Substituição no Guarani, João? Muito bem, tivemos a substituição. Saiu Harley, camisa 7, para a entrada do 19, Zanardi. Tenta sair ali o Brian, aí o tapa na frente, ele achou que tinha mais uns 10 metros de campo, não tinha nem isso, acabou jogando direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Amparo. Rapaz, olha como é que é interessante, né? No último tiro de meta o goleiro reclamou que a bola estava murcha. Agora o jogador do Guarani pegou a bola, aqui saiu pela linha de fundo para devolver para ele, já que ele estava reclamando que a bola estava murcha, ele foi lá, pegou, aqui ele falava estar murcha e cobrou. E você acha que ele estava murcha a bola, né? Ah, se tivesse, né? Explica até pela sua experiência, João. O pessoal fala de murcha e tal, mas é feita uma checagem antes do início da partida, né, João? Sim, não, pode acontecer da bola murchar durante a partida, isso é normal. Todas as bolas passam por uma checagem por parte da arbitragem antes do início, tanto a bola que está correndo pelo gramado quanto as que ficam com os gandulas. Essas 6 bolas aqui no caso são... Olha lá, começou. E mais um amarelo aqui. Mais uma discussão entre os jogadores. Outro amarelo, Maroto e Vinícius. Os dois 8. Os dois 8. Vai ser uma festa agora, hein?
Ah, Aberta a temporada dos cartões, João? é aquele negócio, vai querer controlar as discussões que estavam tendo, os confrontos que estavam tendo, vai querer controlar com cartão agora. Podia ter feito isso desde o começo, ter chamado a atenção, agora vai ter que distribuir cartão. Lateral já batido, tenta sair a equipe do Amparo, recupera a equipe do Guarani, que tenta ali, afasta como pode a equipe do Amparo, o Miguel ali, sobra para o Pedro, dá puxeta e chega ali na trombada e a falta assinalada, hein, João? Falta assinalada e agora ele vai receber a pressão. Cadê o cartão? Porque o jogador do Guarani chega só no corpo do seu adversário. Ali era uma falta clássica para o número 4, o Cauê, perdão. Só que ele já tem, né? Se o árbitro puxa o cartão ali, era 1 a menos para a equipe do Guarani. E o jogador ali do camisa número 11, o Pedro Henrique, vai ficar no chão por um período razoável ali. O pessoal tá falando aqui, o nome do treinador de sub-17 do Amparo é Eduardo, só que na relação oficial da equipe do Amparo está o Rafael, tá? Hoje está o Rafael, pelo menos é a informação que está aqui pra gente, João. O Eduardo, se for o Eduardo Alves, o técnico, ele aparece na documentação como preparador físico, não como técnico. Tenta sair jogando a equipe do Amparo, lançamento feito na área, sobra para o Miguel. Miguel já toca na direita aqui, tenta avançar, Cauã, lançamento à frente procurando o Brian. Chega na corrida também ali o Samuca, atropelou 2 jogadores da equipe do Amparo caído. Só que não se atentou, Davi, joga pela linha lateral ali o Thiago, é lateral a favor da equipe do Amparo. E o jogo agora é paralisado mais uma vez pela equipe do Amparo, João. Mas agora o Samuca saiu ali para impedir, acabou sendo atropelado. Sendo atropelado e atropelando o Isaac, ficou os dois no chão, um choque bem feio entre os 2 jogadores da equipe do Amparo. O árbitro já foi falar com eles lá e autorizado a entrada do departamento médico da equipe do Amparo. 12 minutos de jogo, agora no placar, Guarani vai perdendo para a equipe do Amparo por 1 a 0, vai perdendo a sua invencibilidade e vai perdendo também a liderança da competição, mas ainda do grupo a gente não sabe, pois depende dos demais resultados, já que o Paulinense vai jogando com a equipe do Rio Branco lá em Paulínia. E a torcida vai falando ali, vai incentivar. O estádio aqui é pequenininho, é próximo, né, João? Então é fácil da galera escutar lá no campo, né? Não, aqui não só a galera, a gente também escuta tudo que é falado. O pessoal, a torcida aqui chamando a atenção dos próprios jogadores. Toca essa bola, toca rápido, 1, 2, vamos acelerar o processo aí. E agora o pessoal tomando uma água, respiro ali, enquanto os jogadores estão sendo atendidos. Mas agora o goleiro foi atendido, o 4 chegou a ser até... Sim, os 2 se chocaram. Ué? Eu não entendi nada agora, João. Nem eu, o atendimento dos 2 jogadores, o Rodrigo se equivoca aí, manda o 4 sair. Meu Deus, que confusão, para não falar o que eu tô pensando. Lateral batido aqui, tenta o Davi lá no meio, procurando o Levi. Sobra para a zaga do Guarani que sai jogando errado. Pedro Orsi tentou ali, recupera a equipe do Guarani. Lançamento feito à frente. Tenta chegar ali o Zanardi. O Zanardi conseguiu chegar de 3 dedos para o Drage, ele escapou, jogou contra o próprio Patrimônio, a bola passa por cima. Quem estava ali era o Isaac, quase, gol contra. Escanteio a favor da equipe do Guarani, João. Pois é, no cruzamento do Zanardi, quase joga contra o Patrimônio. Lá vem cobrança do Guarani e possibilidade do empate. Lembrou o piloto Alex Zanardi, que faleceu recentemente. Cruzamento feito de cabeça, rápido. Cruzamento feito de cabeça, pegou muito embaixo, passou por cima do travessão. Só tiro de meta a favor da equipe do Amparo. Já passamos dos 14 minutos, lembrando que nessa categoria sub-17 vamos até os 40 minutos.
Tenta sair jogando o Amparo aqui, Davi. Agora a bola bate no braço. É falta contra a equipe do Amparo. Aqui pelo lado direito. Brian na bola. Ele já pede, já ajeita com carinho. O Brian vê aí onde vai ser a posição, fala com o assistente. Aí o assistente posiciona a barreira. Chega também o D'Amato para a cobrança. 15 minutos desta segunda etapa. Brian e D'Amato para a cobrança. Brian de direita, D'Amato de esquerda. Autorizado. É o Brian. Na marca do pênalti, afasta a zaga da equipe do Amparo. A sobra fica com o Brian novamente. Dominou na barriga. Joga mais atrás com o Miguel. Miguel deixa a bola escapar. Toca lá da esquerda com o Maroto. Maroto recebe. Tem o D'Amato no meio. D'Amato joga mais atrás ali com o Guilherme. Guilherme procura o lançamento para o Brian. Dessa vez foi interceptado. O toque na frente. Tabelinha feita, volta, começa tudo de novo a equipe do Amparo. O toque no meio ali para o Vinícius. Vinícius volta mais atrás com o Franca. Franca faz o giro para cima do jogador do Guarani. Toca do lado ali para o Isaac. Isaac lança à frente. O Miguel consegue o desvio de cabeça, mas sobra ainda com o Levi. Tentou o toque, chega de ladrão a equipe do Guarani com o Maroto. Vai toque na frente ali o Dreger e a falta assinalada, pois não levou vantagem. O jogo está esquentando, João. Pois é, Marcelo, o jogo esquentando, os jogadores pararam de discutir, agora estão chegando com mais firmeza na disputa, aí estão chegando, e lá vem o Guarani. Vem o Brian na cobrança do segundo pau ali, o desvio de cabeça do Franca, novo escanteio ali para o Guarani, o quarto na partida, o quinto na partida, o quarto na partida, o terceiro pelo lado esquerdo. Vai o Maroto para a cobrança, já se posiciona, o árbitro já autoriza. Na bola parada, o Guarani busca o empate. Maroto fechado no primeiro pau. Afasta ali o camisa 7, o Henry. Novo escanteio a favor da equipe do Guarani. Vai o Maroto de novo. Já passamos dos 17. Maroto fechado nas mãos do goleiro Samuca, que tenta sair com rapidez e aí vai receber o seu cartãozinho amarelo, o jogador do Guarani. Mas aí faltou um pouquinho de malandragem, né, para o jogador do Guarani, quis impedir o lançamento longo, levou um cartão praticamente de graça, né, Marcelo? Camisa 6 D'Amato. E agora tem cobrança feita ali do cartão amarelo. Vitor já toca na frente para o Pedro Orsi. Pedro Orsi já toca ali para o seu companheiro na direita e avança a equipe do Amparo. Devolução feita, mas melhor ali para o Cauê. Cauê já sai jogando na frente para o Zanardi. Zanardi do lado para o Maroto. Maroto devolve para o Zanardi. Tenta avançar a equipe do Guarani. Faz o corte, trava, volta tudo de novo a equipe do Guarani. Fica com o Maroto. O Maroto acabou pisando na bola, mas se recuperou. Toca do lado. Pode falar, João. Não, o drible do Maroto, né? Foi fingir na trava, acabou passando. E a gente tá vendo aí a equipe do Amparo fazendo o que a gente vem falando desde o começo, né, Marcelo? Se coloca numa situação de fechar a defesa, quando perde a posse de bola, recua todo mundo, só começa a marcar a partir da linha de meio campo ou em suas proximidades, fecha de qualquer maneira as possibilidades, busca segurar o ataque do Guarani. Maroto, tenta a inversão aqui, a bola fica com o Cauã. Cauã do lado para o Miguel. Miguel volta mais atrás com o Cauê. Cauê para Guilherme. Guilherme para, avança, vai chegando na marcação. Aí tentou um lançamento, meu amigo. Ele bateu um tiro de meta. O Dreger nunca ia chegar nessa bola, só tiro de meta a favor da equipe do Amparo. E adivinha, João? Mais um jogador do Amparo caído no gramado. Pedro Orsi. E o árbitro já pede a maca. É, ele nem liberou. Nem liberou o médico. Já mandou direto a maca. É, o Pedro Orsi agora dá uma de Miguel e levanta, só que a maca já foi solicitada e tem que sair na maca, né, João? Exatamente, ele já entrou e agora vamos parar para a hidratação. Aproveitou a parada aí, aproveitou a queda aí do Pedro Orsi. Parada para hidratação aos 19 minutos deste segundo tempo de até aqui. Guarani 0, Amparo 1.
para dar uma passadinha no chat aqui da galera. Andressa, vamos Amparo, na torcida por vocês. A Meire, vamos Guarani. O Gabriel Martins, vamos. A galera aqui apoiando o Amparo, feliz da vida com o gol. Rosa Maria, vamos Guarani, vamos fazer gol. Karina Machado, levanta Samuel, você é guerreiro. O Éder Honório, vai Bugrão. Will também aqui mandando coraçãozinho. Aqui, pessoal, galera no chat aqui com a gente. Nosso muito obrigado a todos. Aqui estão, nos acompanham no chat. Aproveitando essa parada para hidratação, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular. Torne-se sócio campeão do Bugão. Planos para todos os bolsos. Vamos lá, pessoal, já chegamos aqui a 1 minuto e meio. O Guarani tem pressa, já falou ali com o seu técnico, Marcos Paulo, já vai retornando ao gramado. A comissão técnica do Amparo aproveita, assim como no primeiro tempo, vai aproveitando cada minutinho. O Samuca já vai voltando ali, porque a caminhada dele é até um pouquinho maior, tem que voltar lá para o gol. Enquanto isso, a galera vai tomando a sua aguinha também. E a arbitragem também já vai se posicionando para termos o reinício da partida de até aqui. Guarani 0, Amparo 1. Guarani vai perdendo a sua invencibilidade na competição. Temos até o momento, na categoria Sub-17, 28 equipes invictas, que não sofreram, que não perderam ainda. Samuca vai se encaminhando ali para a cobrança do tiro de meta. O médico do Amparo foi até o outro lado para atendimento ao Pedro Orsi. E teremos substituição, vai aguardar um pouco, vai aguardar. O Pedro Orsi vai poder voltar, então não teremos a substituição. Reiniciada a partida, e o Pedro Orsi já voltou no gramado. Lançamento feito, Levi ali tentou chegar na bola, acabou não conseguindo, fica com a equipe do Guarani. Lateral já batido, a bola chega até o Guilherme. Guilherme toca aqui na direita para o Thiago. Thiago de primeira aqui para o Zanardi. Zanardi no pé de ferro ganhou, já tocou para o Miguel. Miguel é pressionado, volta com o Thiago. Thiago para o Miguel, faz o giro ali, tenta se desvencilhar da sua marcação. Toca para o Cauê. Cauê lá na esquerda para o D'Amato. Tentou o lançamento para o Brian. Foi atropelado e mais uma falta, a 14ª falta da equipe do Amparo na partida. O Pedro levantou o jogador da equipe do Guarani ali, falta muito bem marcada. Ali o jogador do Guarani fica pedindo a apresentação do cartão, mas não tinha uma possibilidade de ataque. A jogada foi forte, mas não para cartão amarelo. Quem estava lá era o Brian. E quem vai ali, quem está lá é o D'Amato e o Brian novamente. Autorizada a cobrança. É o Brian, bateu no segundo pau, tá sendo puxado ali o camisa 2, o Thiago, acabou perdendo a bola, tenta sair a equipe do Amparo, tenta ligar o contra-ataque. Davi, aqui na esquerda para o Levi, chega na cobertura o Miguel, mas Levi tem um maior corpo, ganhou ali na disputa de bola do Miguel. Levi, protege bem a bola, vai avançando, 2 em cima dele, conseguiu passar no meio, chegou o Vinícius, ajeitou o chute, foi travado na hora H. Tenta ali o Maroto, não conseguiu o domínio. Henry, mais atrás para o Vitor. Vitor para Levi. Levi contra o Thiago ali. Pelo lado esquerdo ali do ataque da equipe do Amparo. Ganha a lateral a seu favor a equipe do Amparo. Na marca dos 23, quase 24 minutos desse segundo tempo. Segue 1-0 para a equipe do Amparo. Vem para a cobrança o Nicolas. Nicolas toca ali para o Levi. Tenta ali, agora a falta assinalada, e agora o entreveiro entre os dois ali, o Levi com o Thiago. Aí o Rodrigo resolveu chegar junto lá e apartar a briga. Engraçado, sai correndo, põe a mão no cartão, chega na hora, desiste. Eu acho que ele cartão. Eu acho que ele pensou um pouquinho, ele falou, opa, será que tem, será que não tem? Melhor não dá, porque vai que eu tiro alguém do jogo. Não, o Thiago e o Levi não tem ainda. Mas ele ficou na dúvida e preferiu não mostrar. Miguel, e aí foge do padrão dele, né? Que até agora os 3 entreveiros, os 2, né, mais fortes que teve, ele aplicou cartão. Agora no terceiro ele pipocou.
Sai jogando a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. Lançamento feito à frente ali, procurando o Brian. Novamente Pedro Orsi ganhou, mas a sobra fica com o D'Amato. D'Amato correu mais com a bola, ficou para trás. O Brian ali chegou no pé de ferro, na briga ali, sobra para o D'Amato. É lateral a favor da equipe do Guarani. Cobrança feita para o Miguel, um pouquinho mais atrás. Miguel para a bola. Toca aqui na direita para o Guilherme. Guilherme tenta o lançamento procurando o Thiago ali, tem o Davi na cobertura, conseguiu fazer a puxeta, atrasar. Vitor com ela, Vitor contou o Cauã. Cauã com a bola. Tocou do lado ali para o Thiago, tentou sair na corrida. E aí a obstrução, João, é isso que ele marcou? Mais uma falta a favor daí da equipe do Guarani, mais uma chance do Guarani jogar essa bola para dentro da área ali do goleirão Samuca. E a bola aqui na direita. Vamos ver quem vem para a cobrança. Novamente o D'Amato tá ali. Agora quem vem é o Cauã. Cauã Jabes vai conversando com o D'Amato. D'Amato ajeitou, Cauã também ajeitou. Vamos ver quem vem para a cobrança. D'Amato de esquerda, Cauã de direita. O árbitro já posicionado, autoriza a cobrança. Vamos ver quem vem. É o Cauã, jogou ali na pequena área, saiu o Samuca e fez a defesa em 2 tempos. E já tenta fazer a ligação direta procurando o Pedro. Chega na cobertura aqui e já despacha essa bola para o seu campo de ataque, o Maroto. Tentou o Miguel ali, a bola volta com o D'Amato. Sai jogando errado, fica com o Henry. Henry para, domina, tem o Levi do seu lado, tocou para o Davi. Davi faz o corte, agora sim a bola chega até o Levi. Levi domina, chega na linha de fundo, o cruzamento feito. Tentou Vinícius para fora! Dominou, na hora de chutar se desequilibrou um pouquinho. A bola passa à direita do gol do Enzo. Que chance, perde o Amparo, João. Pois é, Marcelo, o pessoal acompanhou aí. O Vinícius tentou tirar do Enzo, acabou tirando até demais, mandou pelo lado direito do goleiro, que só pôde acompanhar essa bola e torcer para que ela saísse. Franca despacha essa bola, tira essa bola de perto da sua grande área, mas ela volta, acabou desequilibrando, caindo sozinho o Maroto, mas recuperou e já ficou com a bola, mas no toque ali para o Cauã, saiu muito forte, fica com a equipe do Amparo, que está jogando aqui pelo lado esquerdo com o Davi. Davi domina, faz o corte, toca no meio, procurando novamente o Vinícius. Vinícius joga essa bola lá na direita com o Levi. Levi para, encara o D'Amato, chega também o Miguel. A bola fica ainda com o Levi, que volta mais atrás com o Vitor. Vitor ajeitou, preparou o chute. Aí pegou mal na bola, passou à esquerda, sem perigo. O Enzo só acompanhou. Tiro de meta já batido. Guilherme para Thiago. Thiago avança. Tem espaço por enquanto aqui pelo lado direito. Toque na frente para o Cauã. Cauã faz o giro para cima do Vitor. Tenta o lançamento lá para o Brian, mas rasteiro melhor para a equipe do Amparo. Volta com a equipe do Guarani. Cauã para o Brian. Não conseguiu o domínio. Despacha e manda para longe. É só lateral. E agora quem caiu foi o Vinícius. E teremos substituição na equipe do Guarani daqui a pouquinho. O Vinícius ele já vinha mancando desde o chute dele, que ele acabou se desequilibrando, né, tirando demais do Enzo. Ele já estava mancando ali nesse meio campo, foi para um lado, foi para o outro, estava puxando a perna já. E agora aproveitou que a bola está fora de jogo e desmontou, chamada maca. E teremos substituição aqui daqui a pouco. Já tendo se efetuadas substituições na equipe do Guarani. 2 substituições, daqui a pouco o João passa para os amigos de casa. Já saíram os 2 jogadores, substituições já realizadas. Enquanto isso, o Vinícius vai saindo de maca aqui fora do gramado. Segunda parada para substituição da equipe do Guarani. Já vai saindo aqui. E teremos 2 substituições também na equipe do Amparo. Daqui a pouco para você aqui as substituições da equipe do Amparo. Enquanto isso o jogo está já voltando aqui, fica aqui pelo lado direito. A bola chega até o Thiago. Thiago domina, para, tá marcado, volta mais atrás ali com o Maroto. Podemos falar substituições aí do Guarani, João?
Podemos sim, Marcelo, mas olha o ataque. Vai voltar, vai a equipe do Guarani, o Maroto no chute colocado na trave! Vou ter que falar, João. Um chute maroto do Maroto. A bola deu uma caída ali, acertou a trave. Quase se complica a equipe do Amparo. Pois é, como você bem disse, chute maroto do Maroto. A bola explode no travessão. E aí agora a gente vai vendo as configurações, substituições também do Amparo acontecendo e vamos para as confirmações. Vamos lá, João. Pela equipe do Guarani, saiu o camisa 9, Dreger para a entrada do 18, Zanotto. E saiu o 11, Brian para a entrada do 20, PJ. E na equipe do Amparo, saiu o camisa 8, o Vinícius para a entrada do camisa 15, o Luca. E também saiu o camisa 11, o Pedro Henrique para a entrada do 17, Noah. Muito bem, cada equipe já realizou 3 substituições em 2 paradas. Tenta sair jogando a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, vai avançando, o corte providencial, a bola sobra com o Levi. Tenta um tapa na frente ali, achando o Noah adiantou demais, jogou direto pela linha lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o D'Amato para a cobrança, D'Amato joga na frente, tenta ali o Zanardi. Zanardi tentou escapar ali, o corte feito pelo camisa 3, o Franca, ganha novo lateral, novamente D'Amato ali. Cobrança feita para o Zanardi. Zanardi na disputa de bola, no bate-rebate. A bola é da equipe do Amparo. João Luiz. Essa troca da equipe do Amparo, ele trocou os 2 homens de frente, né, Marcelo? Por mais que ele esteja se defendendo, ele quer tentar aproveitar esse sangue novo, faltando aí pouco menos de 9 minutos, no caso, né? Mais os acréscimos, aí teremos uns 10 minutos, ele coloca sangue novo na frente para tentar espetar caso a equipe do Guarani suba de qualquer maneira buscando o seu gol de empate. O Enzo sai jogando lá na esquerda, vai avançando, tenta avançar a equipe do Guarani. Lançamento feito ali para o Cauã. Chega na cobertura também o Franca. Cauã chegou primeiro, bate, joga para cima do Franca e ganha escanteio. Na bola parada é a oportunidade do Guarani. É o Cauã mesmo que vai para a cobrança. O Maroto estava se encaminhando, o Cauã falando, não, deixa comigo essa. Cauã ajeita com carinho, por isso o Maroto já vai se posicionando na entrada da área. 5 jogadores dentro da área do Guarani. Cobrança feita, fechado, desvio, afasta ali o goleiro Samuca. Completa a equipe do Amparo. Fica ali de cabeça, ali pegou mal na bola o PJ. Mas na cobertura tem o Miguel aqui, que avança agora pelo lado direito. Tenta o cruzamento na área, afasta novamente a equipe do Amparo. Volta com o Thiago. Thiago faz o giro para cima do 2, se atrapalhou. Ganhou a equipe do Amparo. O Davi sai puxando, chega o Miguel na bola e ganha para o Guarani. Thiago com ela e agora foi atropelado e a falta assinalada. Se o jogador do Amparo deixa o Henry, aí a bola ia sair com bola e tudo, porque o Thiago não ia alcançar essa bola, João. Exatamente, precipitação da defesa do Amparo, que quer de qualquer maneira segurar o ímpeto do Guarani, acabou dando uma oportunidade a mais aí. Tentou o Guarani ali, foi travado no momento H, despacha ali, tenta o lançamento para o Luca. Luca na corrida, mas está lá o Enzo já adiantado e já manda o bicão para o lado esquerdo ali, o Levi só protege, deixa a bola sair, é lateral a favor da equipe do Amparo, já com 33 minutos dessa segunda etapa, o cronômetro também agora é adversário da equipe do Guarani. Lateral já batido, ganha ali, tentou ali o Cauê, mandou essa bola novamente pela linha de lateral. Novo lateral a favor da equipe do Amparo, já no seu campo de ataque. Vem Pedro Orsi. Pedro Orsi faz o lançamento à frente, novamente o Cauê ali, a bola não saiu, tentou o camisa 15 ali, o Luca, e a bola fica fácil nas mãos do goleiro Wenzon, que está jogando aqui na direita com o Thiago. Thiago domina, tenta o lançamento para o Zanardi, nem pulou, quem chegou ali foi o Franca, que já despachou e mandou para o Henry. Henry para Davi, tentou a devolução, mas roubou ali o camisa 20 PJ. PJ escapou do primeiro, escapou do segundo, tenta escapar do terceiro. Tocou para o Cauã, mas o toque não saiu legal, despacha a equipe do Amparo. Chega o Enzo ali, não sabia se de cabeça ou se chutava.
viu a pressão, mandou essa bola para frente, não conseguiu o domínio ali, o Zanotto, a bola volta com a equipe do Amparo, Levi ganhou lá pelo lado direito, cruzamento, não tem ninguém ali, chegou atrasado a equipe do Amparo, o seu companheiro, a bola fica com tranquilidade com o Thiago, que está jogando aqui pelo lado direito, o Guarani tem pressa, daqui a pouco mais 2 substituições na equipe do Guarani, e agora a falta assinalada, vamos para mais 2 substituições no Guarani, João. Daqui a pouquinho, o João passa as substituições ali da equipe do Guarani, as últimas 2 na última parada. Vamos lá, saiu então o do camisa 2, o Thiago, para a entrada do camisa 15, Botelho. Também deixou o gramado Miguel, camisa 5, para a entrada do Adilson, 17. Muito bem, substituições já feitas, partida reiniciada. Sai tocando a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, lançamento feito à frente, despacha essa bola do jeito que deu Franca. A bola fica aqui com o Samuca e no jogo, naquele jogo de xadrez dos técnicos, vem também a equipe do Amparo para as suas 2 últimas substituições. Cauã com ela, tem pressionado pelo Vitor, o Vitor empurrou, atropela, fica, faz a firula com a bola, mas a falta já foi assinalada, 19ª da equipe do Amparo. Guilherme, nossa, pegou mal ali na bola o Cauê. Guilherme conseguiu ajeitar ali e aí bateu no braço do jogador do Guarani, a falta assinalada do jogador do Guarani. O Cauã Jobs ali desmanchou na frente do adversário, sentiu a pressão, sentiu a presença, desmanchou e ele tentou buscar a bola com a mão, falta bem marcada. E vem a equipe do Amparo, vai tocando a bola aqui pela esquerda, Davi, devolve para o Henry. Henry domina, segura, protege, faz o corte, acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani, que tem pressa, já sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Maroto, vai avançando, faz o corte, tenta aqui na direita com o PJ, PJ domina, avança, não saiu, ficou em cima da linha o assistente número 1 de olho, tentou o toque para o Cauã, mas a recuperação foi do Amparo, que daí saiu tocando errado. E agora vamos às substituições na equipe do Amparo. Daqui a pouco o João Luiz com as substituições da equipe do Amparo. Lateral a favor da equipe do Guarani. Cauã mesmo para a cobrança. Pode falar, João. Vamos lá então, saiu Pedro Orsi para a entrada do 14, Rian. E deixou o gramado também o camisa número 10, o Davi, para a entrada do 13, Enzo. E agora a falta assinalada da equipe do Amparo. O assistente número 1 ajudou ali o senhor Rodrigo Pessuto. É falta e é falta perigosa, vem para a cobrança o camisa 17, Adilson, que acabou de entrar na partida. Nossa, o técnico aqui... Rapaz, até eu escutei, olha que eu tô com retorno aqui, hein? É para marcação mano a mano, 19. Vai lá, prepara-se ali o Adilson, autorizado, Adilson, na pequena área, desvio de cabeça! Quem estava ali era o Botelho, acabou passando por cima do travessão. O Guarani deu 5 chutes na partida, João. Só que nenhum na direção do gol, aí fica complicado, né? Fica complicado, 3 bolas explodiram no travessão até aqui, da equipe do Guarani. Faltou essa refinamento aí na mira da equipe do Guarani hoje. Para os amigos, assim, para entenderem, na estatística, a bola na trave é bola fora do gol. Então, por isso que, mesmo batendo na trave, nenhuma foi na direção do gol em si. Lateral a favor da equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Que negócio, nenhuma exigiu do Samuca. Inversão de jogo aqui no meio, quase chega ali o Rian para roubar essa bola. A bola chega até o PJ aqui na direita. Conseguiu o corte, tem 4 em cima dele, passou pelo segundo. Tá em cima do terceiro, aí não deu. E aí quase comete a falta. Mas vai tentar sair agora a equipe do Amparo e aí se atrapalhou sozinho. O Isaac é lateral, Cauã bateu o lateral já, tem pressa, recebe de volta, Cauã, tentou no meio ali para o Maroto, chegou nele, o toque na frente, para o Zanotto, no meio, tirou do Maroto, chute, bateu ainda, a bola volta com o Cauã, pressiona o Guarani, chega ali com o Botelho, a bola fica lá na esquerda, não chegou ali o Zanotto, mas que bate e rebate é esse na área, João? Pois é, sai cara a cara, o Adilson saiu cara a cara com o Samuca, preferiu jogar essa bola no meio para tentar
Um melhor posicionamento dos atacantes, acabou desperdiçando. Ali tinha que ser fominha, tinha que ir pra cima. Afunda pra cima do goleirão para tentar pelo menos o rebote, né, Marcelo? 39 minutos, daqui a pouco tempo de acréscimo e a pressão da torcida. Meu amigo. O mais legal é o torcedor falando pro quarto árbitro. Quero ver quanto vai ser o acréscimo. Não é dele, não é ele quem decide. Quem decide é o Rodrigo. Sim. Ele só informa. Nossa. E pode informar, João. Eu acho que é um 6 aquilo ali, né? É um 6. 6 minutos de acréscimo nessa segunda etapa. Vamos até os 46 minutos. Exatamente, e no placar agregado até os 86 para quem está nos acompanhando pela transmissão. Vai avançando ali, tocou, tentou ali a falta assinalada contra a equipe do Guarani, mais uma falta, 13ª. São 13 faltas cometidas pela equipe do Guarani contra 20 da equipe do Amparo. E agora fica uma briga ali, João Luiz. Aí é briga, comissão técnica e jogador, eles se resolvem dentro do vestiário, não é problema da arbitragem. O Henry falando demais ali com o próprio banco, só manda o jogo seguir e siga lá a pelota. E pela indicação do árbitro, ele vai dar mais um depois, pela sinalização que ele fez com o quarto árbitro. Sai jogando a equipe do Amparo, chega ali firme na disputa de bola o Guilherme, travando com o Rian. É tiro de meta para a equipe do Guarani já batido. É, Marcelo, essa discussão entre a mesma equipe, né? A não ser que fale alguma coisa muito, como que a gente pode falar? Muito ofensiva um pro outro e de maneira muito alta e que todos escutem. Aí cabe até a arbitragem uma disciplinar contra eles mesmo sendo entre a própria equipe. Mas se não for vai para Bauru muito alto, muito descabido, o árbitro vai olhar e falar, viu? E a falta assinalada, batido. Briga de marido e mulher, que se resolva lá dentro. E ele tá fora da posição, agora sim. Batido ali pelo Cauê. Cauê já joga do lado. D'Amato vai avançando. A equipe do Guarani tem pressa, perde pelo placar de 1-0. A bola chega até o Maroto aqui no meio. 42 minutos, vamos até os 46. Zanardi protege a bola, chega ali, firme ali o Guilherme na disputa com o Rian. Ganhou a equipe do Amparo, que avança aqui pela esquerda. Tenta ali o Luca. O Luca protege bem a bola. Segura ali, ganha alguns segundos, ganhou, escapou, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, afasta de cabeça a equipe do Guarani, tenta evitar a saída, não consegue, é lateral a favor da equipe do Amparo, que vai ganhando segundos preciosos com toda tranquilidade. Vai o Nicolas para a cobrança. Não, o Nicolas deixou ali para o camisa 14, o Rian. O técnico mandou o Nicolas voltar para a defesa. Rian já tocou ali na frente, tenta ali proteger a bola. O Luca é lateral para a equipe do Guarani. Marcelo, só aproveitar aqui e mandar um abraço para a Andressa. Ela está nos informando que quem está à beira do gramado do Amparo realmente é o Eduardo Alves. Mas, como a gente disse, né, quando foi falado isso aqui já no chat, só reforçando, o que chegou para a gente na escalação oficial da equipe do Amparo, que é o documento que eles enviam para a Federação Paulista, o Eduardo está como preparador físico e quem está como técnico é o Rafael Alves. Mas obrigado por avisar que a gente vai ficar de olho aqui. Lateral já batido ali. Cauã para o Adilson. Adilson inverte o jogo para o D'Amato. D'Amato para Maroto. Recebe de volta o D'Amato, já na grande área. Cruzamento, aí pegou mal. Direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Amparo. Na marca dos quase 44 minutos deste segundo tempo. O Amparo vai... O Sub-15 e o Sub-17 vão tirando as invencibilidades do Guarani, João. Pois é, a estratégia da equipe do Amparo acabou dando muito certo hoje. Vieram, fecharam a casinha, se fecharam defensivamente o máximo que puderam, trabalharam muito bem defensivamente, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17, e aproveitaram uma brecha que a defesa do Guarani deu
deu a oportunidade que eles precisavam, fizeram esse 1-0, estão se segurando o máximo que podem até aqui. E agora a falta para cima do Vitor, a 14ª falta da equipe do Guarani. E o árbitro vai conversando ali, porque o Vitor saiu, voltou, saiu, levantou. Tá com a perna travada ali o Vitor. Lembrando que a equipe do Amparo não tem mais substituição, João. E o Vitor não tá aguentando, hein? Ele já saiu do gramado. Rapaz do céu. Que puxada ali, cara. Se ele tinha alguma coisa na perna, agora voltou tudo no lugar. Porque o Eduardo, né? Pelo menos é quem aparentemente está na beira do gramado, o Eduardo Alves, pegou a perna do Vitor ali que tava caído, puxou pro banco de reserva ali. Falou, volta, vem pra cá e vamos jogar. Lateral já batido ali, ganha. O Luca toca mais atrás, tentou, o Levi recupera a equipe do Guarani, que despacha essa bola, tenta sair pro seu campo de ataque. Já passamos dos 45 minutos. O Vitor já está pronto para retornar ao gramado. Tenta chegar a equipe do Amparo, acabou perdendo. O impedimento já havia sido assinalado contra a equipe do Amparo. Impedimento já batido. Desce a equipe do Guarani com o Cauê. Cauê vai avançando lá pelo lado esquerdo. A equipe do Guarani tem muita pressa, busca o gol de empate. Maroto, volta mais atrás com o D'Amato. D'Amato para o Cauê, Cauê foi pro ataque. D'Amato, cruzamento feito no segundo pau, passa por todo mundo e passa e vai para fora. E aí o PJ completa pro gol. O gol das categorias sub-11 e sub-12, mas aí já não vale mais nada, né, João? Exatamente, somente tiro de meta. E aí, já chegamos aos 86 minutos, Marcelo. Com essa bola... bom, achei que ele ia aproveitar. Como a gente sabe, né, a regra bem diz que ele só tem que sinalizar o tempo mínimo a ser jogado. Agora estamos a cargo do senhor Rodrigo. Vai o Vitor, vai puxando a bola aqui para a esquerda e agora vai segurar para ganhar esses últimos minutos, esses últimos segundos ali. E o entreveiro entre os dois ali. Aí o Rodrigo deixou, vai, corre agora, já estamos no final da partida. E agora foi puxado ali... Ô, louco, aí não tem jeito. E aí chega também o Henry e o jogo vai descambar. E não deu nada o árbitro, meu. Não deu nada porque o Maroto já cobrou essa bola com velocidade. Mas faltou posicionamento do senhor Rodrigo. Faltou muito agora nesse final. Foi cartão amarelo para o camisa número 5 na primeira jogada. Foi cartão amarelo para a segunda jogada. E quem é expulso é o camisa 4 da equipe do Guarani, o Cauê, por uma falta de coragem do senhor Rodrigo. O Cauê que foi expulso agora no finalzinho, já no término da partida, né? Desfalca a equipe do Guarani na próxima rodada contra a equipe do Paulínia. E colocando, daqui a pouco a gente já passa os números finais da partida, mas meio atrapalhada essa arbitragem ali do senhor Rodrigo Pessuto, né, João? Exatamente. O Rodrigo, assim como o Kaique hoje, muito mal em ambas as partidas, deixou muito a desejar, principalmente nesse final. Rodrigo, o camisa 5 puxa, agride fora do lance, já era para no mínimo amarelo lá, esperou a cobrança, ele foi, puxou a camisa, deu entrada, era um segundo amarelo. Faltou coragem ao árbitro para expulsar o camisa número 5 da equipe do Amparo. O 5 que já tinha cartão amarelo. Então só pelo que ele fez do lado de fora já tinha que ter sido expulso. E aí o Rodrigo sentou na zona de conforto no último minuto. Falou, não vou fazer mais nada porque acabou. E aí vai lá e expulsa o jogador do Guarani por reclamação. Por uma total falta de coragem por parte da arbitragem. Com esse resultado, a equipe do Guarani permanece com 9 pontos, o Amparo sobe para 7 na classificação geral do grupo 9. Colocando números finais na partida, a equipe do Guarani 6 chutes, um só na direção do gol, cometeu 14 faltas, teve 6 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 56% de posse de bola, 3 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Para a equipe do Amparo, foram 6 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 22 faltas, teve 3 escanteios a seu favor e 2 impedimentos assinalados contra, 44% de posse de bola e 3 cartões amarelos. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta aqui mesmo no estádio José de Araújo Sintra
agora para as categorias sub-13 e sub-14 do Campeonato Paulista, Guarani e Amparo também. Então aquela overdose de Guarani e Amparo, né, João? Exatamente. Amanhã estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra. Um grande abraço a todos e até amanhã aqui